problema sempre resultava em um suicídio. A Fox News havia mencionado essa expressão com tanta frequência que passou a usar sinônimos: autodestruição, autoimolação, harakiri. Um âncora descreveu a situação como um apagamento pessoal, expressão que não pegou. Instruções do governo eram constantemente exibidas. Um toque de recolher nacional foi decretado. As pessoas foram aconselhadas a trancar as portas, tapar as janelas e, acima de tudo, a não olhar para fora. No rádio, as músicas foram totalmente substituídas por debates. É um blackout, pensa Mallory. O mundo, o exterior, está sendo desligado. Ninguém tem respostas. Ninguém sabe o que está acontecendo. As pessoas estão vendo alguma coisa que as leva a machucar os outros, a machucar a si mesmas. As pessoas estão morrendo. Mas por quê? Eu acho que é bastante característico do momento em que estamos vivendo as coisas serem bastante controversas, né? Principalmente quando a gente tem uma grande peça de marketing, né? Como, por exemplo, a Netflix investiu bastante na publicidade desse filme. E como todo bom filme de terror, ele é controverso em sua essência, com pessoas que amam, pessoas que odeiam, né? E geralmente geralmente está no meio do caminho entre essas duas opiniões muito extremadas, assim. Mas o Bird Box, pelo menos pra mim, Caixa de Pássaros, como aqui no Brasil, né, no livro, né, porque acho que na Netflix ele continua com Bird Box mesmo nas versões brasileiradas, né. Pra mim ele conseguiu fazer algo que poucas vezes conseguem fazer, né, que é uma adaptação me levar direto pro livro. Quando não é algo muito entediante, eu acabo deixando pra lá e tal, mas eu fiquei com tanta curiosidade com relação à história em si, que eu fiquei com aquela vontade de procurar mais sobre. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha básica. Daniel Baer, você não gostou da Residência Hill, confere? Gostei. Eu adorei Residência Hill. Ah, é? Sim. Não, gostei pra caramba. Ah, eu pensei que você tivesse odiado. Aí eu ia falar que por que você pisa nos meus sonhos de não ter gostado mas não dá pra fazer a piada. Mas, Rafael, o que você achou do Bird Box? Cara, eu já vou começar com... Eu vou levantar aqui... Eu nem acho que é um filme de terror. Se tá no gênero de terror, ok. Mas eu acho que é mais um suspense do que um terror. E eu gostei, cara. Eu gostei. A gente vai falar que ao longo... Lembra muito aquilo que o pessoal já fala muito daquele outro filme lá do Shyamalan, né? Acho que Fim dos Tempos, sei lá, algo do tipo. Só que é pelos motivos... Eles são comparáveis. Só que exatamente a execução de um filme que eu até acho legal, mas ruim. E a execução de um filme que acontece coisas semelhantes, só que um filme bom, né? Você tem uma construção semelhante, pessoas se matando por algum motivo, e um filme misterioso e outro filme expositivo. Um ficou bom e outro ficou ruim. Eu já isso de cara aí que eu trago pra gente. E Ira Croft, o que você achou? Bem, assim como a beleza está nos olhos de quem vê, o terror também. Eu acho que, como o Rafael falou, eu também não considero um filme classificatório como terror, eu vejo ele como suspense, mas tanto o roteiro do filme, a história do filme, a sua produção, cada um vai ter um ponto de vista, porque cada um enxergou aquilo que quis enxergar. Por isso que teremos aqui várias opiniões diferentes sobre isso. E o fato de gostar ou não do filme não quer dizer que ele também seja bom ou ruim, porque estamos falando isso. Bem, a gente vai começar a falar bastante. Novamente, eu prometo, em fevereiro não passa, a gente vai falar sobre pós-horror, que a gente vai voltar bastante sobre esse assunto, né? O que qualifica um filme bom ou um filme ruim, mas a gente vai continuar esse papo sobre Bird Box, sobre filmes de terror, logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
bem? Começamos agora 2019, agora sem turbulência. Eu gostaria de pedir muitíssimo desculpas a você, ouvinte, porque a gente avisou no ano passado, no último episódio, que a gente voltaria no dia 17. Só que aconteceu um atraso por causa de diversos motivos e, infelizmente, a gente acabou atrasando por uma semana, então a gente ficou com umas férias um pouquinho mais estendidas. A gente pede desculpas porque a gente avisou que ia voltar dia 17 e não voltou. Não tem nada daquelas 150 horas de Persona envolvidas nisso, tá bom, gente? Foi porque o meu computador velho de guerra, que tá sempre me ajudando na edição, ele pipocou dias antes da publicação do episódio. Eu tinha que editar algumas coisas e eu acabei nessa loucura atrasando um monte de coisa. Mas graças aos apoios, né, de todo mundo que ajuda a gente, dá essa força financeiramente pra gente, eu consegui comprar aqui um notebookzinho só pra edição, então ele vai ficar especialmente aqui após pra edição, e o outro computador foi pra manutenção, e tudo isso foi graças a vocês que apoiam tanta gente. Então, pedir desculpas e também um agradecimento por vocês por acreditarem, mesmo nas férias, que a gente ia voltar, tá bom, gente? E por você também que nos apoia financeiramente. Cara, eu gostaria de abrir esse 2019 falando que temos notícias bombásticas pra dar pra vocês, mas é claro que a gente não pode dar agora porque ainda estão em segredinho. Mas sério, tem muita coisa legal. Fiquem de olho e eu já dou um aviso. Galera, poxa, tô no emprego novo. Poxa, quero me demitir. Não se demite ainda. 2019 vai ter... Sério, guarda o dinheirinho que vai ter muita coisa do mundo freak que vocês vão se apaixonar. E cara, que legal tá trabalhando com certos tipos de coisa que eu não posso falar, daqui a pouco eu vou dar spoiler aqui pra vocês. Mas é importante ressaltar que o Mundo Freak estará na Campus Party em 2019. Caraca, Campus Party, cara. Quanto tempo eu não vou numa Campus Party? E a gente vai estar lá oficialmente. Ainda não sabemos como será, mas já fica o aviso. Se você estiver por lá, ou se você estiver pensando, a gente vai estar. Isso você pode ter certeza. Se você estiver lá, a gente vai estar também, e a gente pode se encontrar, e a gente pode dar aquela conversada e tal. E Campus Party é aquilo, é o dia inteiro. Então, você pode alugar a gente vão ter. Deve ter uma coisa ou outra que a gente vai fazer lá, que obviamente não vai deixar a gente de tempo livre, mas a gente vai ter todo o tempo do mundo pra vocês também, tá bom? Sobre pauteiros, galera, os pauteiros, eles arrasaram em 2018. Gostaria de mandar um beijo pra todo mundo, sério, de verdade, principalmente pra Pris, né, que tá ali no comando daquela embarcação. Obrigado por todos vocês estarem aqui, e como é de praxe aqui, todo início de ano, a gente vai abrir novamente concursos pauteiros pra vocês. Então, se você tá com tempo livre e você é apaixonado pelos temas que a gente aborda aqui e você quer contribuir, sei lá, às vezes não tem nem como contribuir financeiramente, mas quer contribuir de outra forma e quer ser um pauteiro, a hora é essa. Eu não vou dar ainda o que você precisa fazer, porque eu só vou ajeitar isso pra próxima quinzena ou pra próxima semana, enfim, vocês vão estar sabendo, mas já fiquem preparados que a gente vai rolar as Olimpíadas pros próximos pauteiros pra vocês terem a oportunidade de serem escolhidos e ajudar a gente com o nosso conteúdo. A gente vai mudar algumas coisas do que a gente tava fazendo até então, mas eu não vou falar nada por enquanto também, mas fiquem aí de olho se você curte o Mundo Freak e quiser dar essa força aí pra gente. E indo lá pra casa vizinha, a gente tem o podcast.g, programa sobre mulheres na história da nossa queridíssima seduzente, com essa voz ameaçadora às vezes doce, Ira Croft. Está de férias. O ponto G tá de férias, gente. Mas você pode maratonar os programas e se preparar pra volta, que será breve. Então, vai lá no preciosamadalena.com.br ou procura no seu agregador de podcast favorito sobre ponto G. E pra finalizar esses recadinhos, pra gente não estender muito, vamos falar um pouquinho sobre os apoios, gente. Você tem duas opções pra apoiar a gente, caso você queira e possa: o apoia.se e o PicPay. Todos os links vão estar aí no post desse episódio. Se você for ver, tem uns bannerzinhos laterais dentro dos posts dos episódios, que estão sempre lá. Você clica e você vai pra página do Apoia-se, vai pro PicPay pra você poder apoiar a gente com um mínimo de R$5. Isso mesmo, você não escutou errado. A gente tá remodelando nossas plataformas de apoio, né? A gente achou justo que corresse esse acréscimo de R$1, que a gente acha que não é impactante. Se você já apoia com aquele mínimo de R$4 que você já fez já no passado e continua até hoje, isso não vai mudar, tá bom, gente? A gente não tá mexendo nas suas contas. Seu cartão de crédito tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você vai continuar com os R$4, não tem problema. A partir de agora, quem for se cadastrar nas nossas plataformas de apoio, o mínimo é de R$5 pra entrar nos nossos grupos e participar dessa festa, tá bom, gente? Isso vai ser importante porque agora a gente vai estar trabalhando com mais podcast e mais conteúdo exclusivo pros assinantes. Então a gente acha justo esse pequeno acréscimo aí. Então toda semana, obviamente, pode ter uma semana que vai pular ou não, dependendo de como a gente estiver trabalhando. Tem alguns programas especiais do Mundo Freak que a gente tá dando sangue, suor e lágrimas, que eu não posso falar também, mas vocês já vão saber em breve. Mas que, por exemplo, a gente tem lá um cadastro
Cadáver Ovo Podcast, que é o nosso podcast exclusivo para apoiadores, 20 minutinhos, que sai toda segunda-feira a partir... Essa quinta agora começa do nosso 2019. A partir da próxima segunda, a gente começa aí novamente com o Cadáver Ovo Podcast. Uma edição que a gente falou sobre o Oumuamua, né? Aquele asteroide, cometa, meteoro, sei lá, que todo mundo fala, meu Deus, pode ser uma nave alienígena. A gente vai, como a gente não dá um programa inteiro aqui, eu chamei o Lucas lá pra gente fazer aquela bate-bola, uma pequena entrevista pra gente saber o que afinal de contas é esse Oumuamua e qual é a chance de ser realmente uma nave extraterrestre alienígena. Então é isso. Gostaria de agradecer muitíssimo a você por esse ano de 2018. Esquecemos 2018, 2019, agora é um novo ano e a gente vai arrasar tudo isso graças a vocês, tá bom, gente? Então, beijo no popô e aproveite. Coloquem suas vendas e vamos falar sobre filme bom, filme ruim, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários também. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje a gente vai falar sobre esse filme que foi bastante polêmico, né? O pessoal... Sério, nessa internet, meu Deus, eu vi de absolutamente tudo. Vocês não têm noção do quanto eu vasculhei. Tive um pouco de raiva com algumas opiniões. Realmente, é muito difícil você ver como muitas vezes as pessoas não sabem muito bem o que querem de um filme de terror em si. E eu não tô nem falando porque é uma opinião divergente da minha. Mas, por exemplo, eu tava adentrando no site Google e aí eu coloquei lá, Bird Box, vamos saber umas opiniões, umas resenhas, ver que bate comigo, o que tá rolando. E sério, você abre essa caixa de Pandora e você vê um pouco de tudo. Eu vi gente criticando o filme e dando nota baixa porque, a mãe não teve criatividade pra dar o nome dos filhos. Eu falo, sério, gente, que você tá dizendo? Ah, não. De verdade mesmo? A pessoa viu o filme, ela tava aí, ela tava na Terra, só viu o final, não entendi. Cara, são assim, obviamente, sei lá, tem gente que, por exemplo, existe um ponto que é super polêmico, que a gente vai falar, talvez todos concordem, talvez não, que é o seguinte, muita gente criticou, e isso eu vi, foi bastante comum, muita gente criticou o filme por não mostrar a criatura. Vocês acham que isso é uma decisão errada ou foi uma decisão acertada? Engraçado, né? O filme manifestou coisas tão diferentes. Geralmente eu sou o cara da exposição. Eu vou ver um filme de terror, eu exijo ver o monstro. Por exemplo, aquele Cloverfield que muita gente gostou. Pera, pesado, hein, Rafa? Eu exijo ver Eu o exijo. monstro. Se eu vou ver um filme de terror, se eu vou ver um filme de demônio, se eu vou ver e não tiver nada da aparência, um vislumbre que seja do diabo, do monstro, eu fico extremamente frustrado. Por exemplo, no filme lá, Cloverfield, muita gente falou que tava ótimo até aparecer o monstro. O filme era ruim e melhorou quando eu vi que o monstro era um monstro gigante, aquele filme ali, eu falei, porra, agora... Não é possível. Então, assim, pra mim é assim. Não é possível, cara. Em contrapartida, no filme Bird Box, excelente o monstro não aparecer, só deixar aquela ideia do vislumbre. E detalhe, eu vi 2 vídeos só no YouTube sobre comentários do filme. E eu vi mais os chamadas, né, que recebi muita coisa pelo Facebook, mas não abri o site. Porém, eu não tinha reparado tão bem assim durante o filme e eu não tinha manjado que aqueles desenhos que o malucão lá coloca na mesa eram imagens especificamente do monstro. 2 monstros, né? E eu falei, porra, cara, eu achei muito bom isso. Não apareceu monstro, eu achei uma jogada maravilhosa. Agora, por que nesse filme especificamente? Depois a gente vai comentando, mas não aparecer foi uma grande sacada. É que você gosta de jumpscare, né, Rafa? Você sempre falou aqui nos programas que a gente grava sobre entretenimento. Você sempre curtiu esse terror mais expositivo e explosivo também, aquela coisa mais espirrando na cara. Talvez eles esconderam um monstro, mas o filme teve uma ação que também dava a entender. Talvez por isso você tenha recebido melhor. Eu acho que tem alguns motivos aqui que todo o filme faz a construção ir contra o monstro aparecer. Então a gente vai falar isso. Por quê? Só eu que percebi que a Ira falou que o Rafael tem mau gosto nas entrelinhas ou eu tô viajando? Ele gosta de sustinho. Mau gosto? Normalmente, em outros programas eu já disse que o Rafael tem mau gosto. Várias vezes. Mas desta vez eu estou o defendendo. Eu estou levantando a bandeira para defender o Rafael. Eu sou defensora do pós-horror. Ainda não tivemos esse programa, mas aqui nos bastidores nós já discutimos várias vezes. Eu sei que a maioria das pessoas são contra, mas eu sou totalmente a favor, tanto o termo quanto a qualidade do filme, todas essas coisas. E eu já não curto jumpscare. Eu até assisto, já posso me divertir, posso até achar legal o filme, mas não
não curto jumpscare, da mesma forma que eu não curto humor. Eu curto suspense mesmo. E quanto mais boring, mais parado, quanto mais as pessoas reclamam que não tá acontecendo nada, é daquilo que eu tô gostando. Então, dessa vez, eu estou levantando a bandeira pra defender o Rafa. Pô, olha aí, Rafa, meus parabéns. Vamos ver até que momento você vai continuar na gravação. E aí, Danielzinho, você acha que mostra ou não mostra? Ah, cara, eu prefiro que não mostre, cara. Porque esse filme eles compararam muito com O Lugar Silencioso, né? Sim. E pra mim a pior parte do Lugar Silencioso é quando mostra o monstro. Boa pegada. Você fica meio assim, putz, não precisava, era tão legal o negócio deles não poderem fazer barulho. Agora no Bird Box, cara, eu vi acho que foi no Instagram, os caras fazendo testes de como seria o monstro. E era um negócio ridículo, parecia um bebê gigante, assim, sabe? E eu acho que não devia ter mostrado mesmo, acho que nisso eles acertaram completamente. Cara, foi muito bom você citar O Lugar Silencioso, porque assim, vamos lá, dessa vez eu tô puxando muito uma paciência minha que eu geralmente não tenho. Mas vamos lá, gente, O Lugar Silencioso, ele é um filme muito bom. E assim, obviamente, não tem como não comparar com alguma coisa, né? De um lado, você tem um filme em que você não pode fazer barulho, então as pessoas não podiam... Não é que elas não podiam falar, elas não podiam falar alto, rolavam uns cochichos e tal, mas a ideia era não fazer sons altos, né? Enquanto que nesse você não podia ver. Existe uma certa similaridade com relação à proposta do filme, mas que ela é completamente diferente em execução e pra mim só fica só numa leve semelhança. Mas muita gente achou que o Bird Box fosse uma cópia do Lugar Silencioso, não sabendo que o livro é de 2014. E assim, apesar de terem adaptações e modificações bem significativas no filme da Netflix, ainda assim os eventos são quase os mesmos. Então não foi algo que foi mudado porque eles se inspiraram. Até porque, gente, filme, trabalho de produção, geralmente são uns 2 anos de trabalho. Se for contar pré-produção, filmagem, elaboração de roteiro, até anos antes já tá pronto, né? Pra até ser aprovado, tudo. Pode ter até modificações de roteiro, mas geralmente não muda mais do que, sei lá, 50% do filme. Se muda porque realmente é um negócio desastroso e atrasa pra caramba o projeto, né? O que não é o caso aqui, né? Já que a gente tem uma diferença de meses com relação. E aí, é claro, obviamente, que existe também, muita gente citou, né? Lembrou daqueles clássicos filmes de duplinha que tinha no final da década de 90, começo dos anos 2000, né? Tinha passava sempre na sessão da tarde. Era o Vulcano, a Fúria. E como é que era o outro? O Inferno de Dante. Inferno de Dante, né? Aí você tinha lá o que? O dos Meteora, né? O Impacto Profundo. Armagedon. E o Armagedon, né? E assim, tem até um exemplo bem recente, né? Quando rolou aquele filme da Branca de Neve, Caçador de Monstros ou qualquer coisa assim, rolou um filme ai meu Deus, com a Julia Roberts, que também adaptava um pouquinho do Branca de Neve e tal, saíram os dois muito próximos. Isso é relativamente até comum na indústria, que quando a pessoa sabe que alguma coisa está sendo feita, a outra produtora vai e corre para lançar algo semelhante para tentar prever ali uma questão de mercado. Mas eu acho muito pouco provável que isso tenha acontecido, porque, novamente, é um livro que foi adaptado, né? Então, eu acredito que tenha sido só uma certa coincidência, ou até só uma questão de estamos num momento em que estamos duvidando dentro do que a gente vê e do que a gente experiencia, né? Se você for parar pra pensar, dando até um pouquinho de forçação de barra, assim, a gente tá numa época de fatos alternativos, de fake news, esse tipo de coisa, época das narrativas, né? Então, o que tá sendo hoje questionado na nossa sociedade é a nossa própria vivência com relação ao mundo. Eu posso dar até uma forçaçãozinha de barra aqui, que geralmente o terror, ele funciona um pouco nesses contextos históricos e sociais do que a gente tá vivendo, né? Alienígenas, né? E por aí vai. Eu acho que dá pra ir pro... Vocês concordam? Vocês não concordam? O que vocês acham? Vocês acham que talvez houvesse uma inspiração de algum dos lados? Rapaz, a única comparação que eu fiz não foi exatamente uma comparação, foi meio que uma analogia, que o pessoal não enxerga e no outro o pessoal não fala. Mas tirando isso, eu nem tinha cogitado aqui na minha paca inteligência cinematográfico, os filmes pareciam não. Pra mim, são bem diferentes, não sei. Então, eu acho que falando bem raso, né, fazendo um resumo raso, acaba acontecendo isso. Um é cego, o outro é surdo. Mas também, eu defendendo agora o Daniel, hein? Eu estou defendendo pessoas aqui nesse podcast. Quando eu assisti O Lugar Silencioso, eu também assisti com outros olhos. Porque apesar de me incomodar, eu também não gosto quando monstros aparecem. E eu sou daquelas, Rafa, quando apareceu o Cloverfield, pra mim, nossa, essa barata gigante, eu preferia que nem tivesse visto.
caso do Quiet Place, eu não tinha percebido, e depois conversando com o Andrei sobre isso aqui, que eu reparei nisso. Antes de ver o filme, eu tinha comprado que era uma invasão alienígena. E eu não sei por que eu comprei tanto essa ideia, porque ambos os filmes, tanto o Bird Box quanto o Quiet Place, eu não vi teasers, não vi trailer. Tanto é que o livro, eu lembro desse livro, eu achava que era romance, sabe? Eu achava que tava vindo naquelas levas de romances adolescentes. Olha que viagem da minha cabeça. Então, eu acho que quando eu assisti, eu não tinha prestado atenção que eu não queria ver o monstro. Eu achei que eu já queria, sabe? Mas eu comprei essa proposta, eu comprei uma proposta que foi uma invasão alienígena e que eles já estavam na Terra, já estava tudo aqui. Então, eu não estava esperando não ver. Já no caso do Bird Box, previamente, eu estava esperando em não ver nada. Previamente, quando eu já descobri o que era, que eu tive certeza que não era o romance que eu achava. Lugar Silencioso, eu gostei de ver o monstro, só que o que... Caralho, o pessoal vai ficar meio bravo. Eu fiquei frustradíssimo com o filme. Foi a construção de onde levou o monstro o final do filme. O filme, eles acabaram com a raça humana, com a espécie humana e, né, com o Yuppie aí no spoiler se for o caso, mas o monstro morre com um tiro de 12 na cabeça? Caralho! Aí eu achei melhor que se o monstro não aparecesse, sabe? Porque o monstro apareceu e morreu de uma forma tão débil que, pra mim, destruiu a construção. O filme continua sendo muito bom, mas aquele final ali eu achei precário, né? Mas nesse caso eu gostei de ver o monstro, mas achei bobo ele ter aparecido. Era melhor se não tivesse aparecido pra acabar daquele jeito. Eu acho, Rafa, que os dois filmes erram nisso, as duas histórias, nessa finalização. E eu acho que os dois filmes também tratam a gente, a humanidade, a sociedade como tal, burros demais. Então acho que isso de roteiro, tipo, os dois levaram construções tão legais para finais tão simplórios demais, coisas que os dois filmes acabam errando. Bem, a gente tá falando do filme, vamos então pra sinopse, né? Avisando a todos que a gente vai falar spoilers agora do filme apenas, tá bom? Se você quiser comprar o livro, a gente até recomenda que você entre aqui no post desse episódio e use nossos links patrocinados, mas que provavelmente você talvez fique com vontade de ler depois que a gente falar do filme, e a gente vai falar um pouquinho da diferença do livro com o filme lá pro final, mas a gente vai deixar bem avisado. Então agora, corre lá, assiste o filme e vem aqui ver com a gente, que a gente não vou tomar muito controle de spoiler, então você pode tomar na tua cara, então já tô deixando esse aviso. Vamos então pra sinopse do filme, né? Em um mundo pós-apocalíptico, Mallory, Sandra Bullock e seus filhos precisam chegar em um refúgio para escapar do problema. Criaturas que, ao serem vistas, fazem pessoas se tornarem extremamente violentas. De olhos vendados para não serem afetados, a família segue o curso de um rio para chegar à segurança. Olha aí, meu Deus. Oh, rapaz... E, cara, eu acho que esse é uma sinopse, uma proposta muito vendável de um filme. Porque, assim, no Shyamalan, né, vamos lembrar pra você que não assistiu, né, tem um filme chamado O Fim dos Tempos, que foi dirigido pelo Shyamalan. Eu acredito que tenha sido o ponto mais baixo da carreira do M. Night Shyamalan, né, ele já tava vindo com filmes bem fracos, em que a crítica tava detonando, e aí tu chega nesse em que você tem o Mark Wahlberg conversando com uma planta de plástico. Meu Deus. E aí o pessoal falou, não dá mais. E aí, enfim, ele teve aí teve que se reinventar e tal, e tá agora voltando aí com o Vrido, né, e ai meu Deus, das personalidades lá do cara, eu esqueci o nome. Fragmentado, isso aí. Mas a ideia daquele filme era praticamente parecida, né, as pessoas começam a se matar do nada, né, existe algo ali no ambiente que tá fazendo aquilo, mas no caso vai sendo revelado aos poucos, spoiler, tô te salvando de filme ruim, em que as plantas estavam se defendendo da poluição do ser humano e tava liberando uma toxina no ar que tava fazendo as pessoas, basicamente o vento te matava naquele filme. E acho que talvez por uma má execução, né? Não apenas de direção, quanto relacionada a roteiro. O filme, ele foi bem fracasso, tanto de crítica quanto de público, virou meio que uma piada. E aqui a gente tem uma proposta muito parecida, né? Que não tem como você não lembrar, né? Você tem, no caso, uma invasão de criaturas que você não sabe de onde vem e que quando a pessoa olha pra ela, você tem esse contato visual, mesmo que por câmeras, por exemplo. Então não é uma questão de uma dependência de
de distância, no caso, né? Você pode ver em uma TV, em um vídeo, funciona da mesma forma. Você pira e se mata. A ideia é essa. Então acontece um apocalipse com a invasão dessas supostas criaturas, né? E o é interessante que a gente não chega a ver as criaturas até o final do filme. E eu acho que essa é uma decisão acertada por dois motivos. Primeiro que eu até entendo que existam filmes que gostam de dar um pouco desse doce, né? Dessa recompensa pro cara que tá ali, né? Tipo Tubarão, né? Tem muito desse estilo de filme, em que você tem um monstro que você vê aos pouquinhos e tal, tem toda aquela construção de suspense, e aí você tem essa revelação final e tal, e assim, ok, tem alguns filmes que funcionam, outros que não, mas geralmente quando isso acontece, o filme acaba decepcionando um pouco, né? Não apenas por uma questão de efeitos especiais, como também porque é geralmente uma coisa tão horrenda, e poucas vezes a gente consegue ver um design de criaturas que seja realmente assustador e que justifique toda a reação do filme, né? Nesse caso, ainda mais, porque se você tá falando de algo tão incompreensível pro ser humano, tão louco que faz você sair da casinha e se matar, como é que você vai representar isso visualmente? Como é que você vai representar uma criatura que, ao ser representada dentro do filme, mata as pessoas, né? As pessoas se matam, né? Com você vendo aquilo e não sendo... Não tem como ser representado de uma maneira efetiva, né? Com certeza aquilo ali vai te tirar do filme completamente. É um erro crasso, né? Agora, é claro que os produtores né? E muito do público quis ver a criatura em tela e acabou sendo cortado, né? Em entrevistas depois com um dos produtores, ele fala, né, que foi pedido para um dos roteiristas escrever uma parte, desse uma desculpa de por que a Sandra Bullock vê a criatura, no caso seria por intermédio de sonho, como ela sabe como é que essa criatura sem nunca ter visto, a ponto de isso influenciar o sonho dela, não faço a mínima ideia. Mas em teoria, ali era o momento em que a criatura seria mostrada sem afetar ela, e seria algo que, no decorrer das filmagens, quando aparecia o manequim lá, quando aparecia o ator maquiado, a Sandra Bullock sorria, né, e fala, gente, sério, vocês não podem colocar isso no filme, né, pelo amor de Deus, né, e acabou sendo cortado da cena final do filme. Eu vou deixar aí no post aí pra vocês, mas, enfim, vamos falar do filme, que eu acho que essa é a parte mais interessante. Eu acho que um dos motivos que não faria sentido toda essa explanação que você falou sobre a criatura, ver a criatura ou não, é porque, assim, diferente do que a maioria das pessoas entendeu, eu acho, ou pelo menos você me deu a entender agora, ao meu entender, não é ver a criatura em si, a forma da criatura em si que faria as pessoas enlouquecerem. A criatura teria um efeito místico que faria as pessoas se matarem ao ser vista. Então seriam várias criaturas diferentes, e quando você visse a criatura, ela faria você ver alguma coisa que desse essa ilusão, essa maluquice na pessoa, ela visse coisas do passado, pessoas que já morreram, e daí ela se matava. Não que a criatura em si tinha uma imagem, uma forma tão tenebrosa e isso deixasse a pessoa louca automaticamente. Eu entendi dessa forma. Ver a criatura tinha um efeito mágico, místico, que deixava a pessoa doidona, entendeu? Talvez fosse isso. A criatura, não à toa que, como ele falou, a criatura parece um bebê pra Sandra Bullock. Por quê? Se você viu o filme, sabe que ela tinha todas as questões com criança, com filho. Talvez por isso ela parecesse um bebê pra ela, porque ela tem essa questão, né, exclusiva dela, que pra personagem faria sentido, mas pra outras pessoas não faria sentido algum. Existe um pouco... A gente nunca sabe o que são as criaturas, qual a origem das criaturas de fato, né? Mas o filme, ele acaba brincando isso em diversos momentos, né? Então, por exemplo, tem uma mulher que fala que vê a mãe dela, né? E se mata logo depois. Tem uma pessoa que fala, nossa, como é lindo, né? E aí outras sugestões falando que aquilo mostra o seu pior medo. O que pra mim é muito inconclusivo exatamente por causa disso. É sugerido essa questão de que aquilo seria o seu pior medo, e por isso a criatura teria uma cara de bebê gigante pra Sandra Bullock, o que conversa com bastante com esse subtexto relacionado à própria maternidade dela, né? Se você ligar com o começo do filme, ela é uma pessoa que rejeita a própria maternidade, e isso é ligado desde o início até o fim do filme, né? É uma pessoa que no fringir dos ovos, apesar de estar naquele apocalipse, não é necessariamente por causa do apocalipse que ela rejeita. Ela, desde o início, ela se sente muito alienígena com relação àquilo que está sendo gerado. E isso pode ser um subtexto interessante. Mas é muito inconclusivo. Vocês tiveram uma outra leitura? O que vocês acham? Eu acho que, realmente, se pra cada pessoa parecesse de uma maneira, né, daria um puto trabalho isso pro próprio filme, né? Porque uma das críticas que eu tenho pra esse filme é que eu acho que faltou um pouco de dinheiro ali, não sei se por ser Netflix, eu acho que muitas cenas que poderiam ter sido feitas melhores, elas não foram feitas, sabe? Tem uma morte ali que no livro ela é muito mais cabulosa, e no filme o cara cai, baixa a cabeça e morre. Sim, sabe? sim. Você sabe o que eu tô falando. Sim. Não, e rapidinho, só um parênteses.
Eu acho que talvez não seja nem por uma questão orçamentária. Talvez seja porque visualmente aquilo ficaria talvez muito pesado para um público, né? Se eles queriam atingir o maior número de público possível. Uma classificação, né? Não ficar muito gore também. Mas que seria foda, seria. Sim. O cara se espremer nas cordas até ele virar um patê de japonês. Um salame, né? Sim. Mas eu acho que isso de você mostrar o monstro de cada jeito pra cada pessoa ficaria um negócio muito confuso, muito bizarro, cara. Não funcionaria mesmo de jeito nenhum. Se a menina tava rindo com o monstro, você imagina a gente assistindo depois. Sim, exato, né? E novamente, você perde muito da dualidade. Você perde tudo, né? Você dá uma explicação, né? Fica sem graça, né? E assim, o que você acha, Eira, antes de dar prosseguimento? Ai, como é que eu pensei em várias coisas que eu ia falar aqui e acabei mudando de ideia ouvindo vocês falarem. E aí fugiu o que eu tava calculando aqui. Eu não sei se faltou dinheiro, como o Dani falou. Uma das coisas que a gente conversou bastante off, que eu até conversei com o Rafa sobre isso, uma coisa que eu não quero fazer, eu acho que às vezes a gente, como consumidor, acaba fazendo, é ficar colocando em contrapontos livros com filmes, ou às vezes, né, quadrinhos com filmes, games com filme, todas essas coisas, porque pra mim são mídias diferentes. Eu acho que a nossa cabeça funciona diferente com cada uma delas. A gente já falou, né, que a parte do monstro eu particularmente acho que foi bom porque não aparece, e isso me relaciona melhor com o livro, me deixa mais confortável para que eu imagine as coisas, eu pense nas coisas, esse terror. Eu achei estranho no filme tentar explicar, igual o Andrei estava citando, que uma mulher começou a ver a mãe dela. Eu achei estranho isso, eu também preferia que não tivesse colocado isso, mas talvez foi para tentar conversar com as pessoas, que é um público de cinema, para que as pessoas não estivessem tão perdidas, né? Porque senão ia ficar, talvez fosse tão vazio. Mas ainda assim, eu acho que isso acaba enviesando muito o que a gente tá entendendo de filme. Eu prefiro que não explique nada mesmo. Tanto o caso quando ela falou isso, quanto o caso dos desenhos. Até falei com o Andrei, por mim, nem os desenhos do cara, sabe? Eu prefiro na imaginação, fazendo uma relação muito mais com os contos de H.P. Lovecraft, que muita gente comparou com várias referências, e tem mesmo, mas pra mim o H.P. Lovecraft e o Ensaio da Cegueira, ele é muito mais forte relacionado a isso. Então eu gosto dessa concepção de estar andando no escuro, e eu senti mais falta disso, de ver os personagens no filme andando muito mais no escuro, assim como eu gostaria de estar andando no escuro, tipo, o que tá acontecendo aqui? Em termos de produção, putz, eu não sei, porque é foda, porque eu não quero colocar o livro contra o filme, mas depois que você começa a ler o livro, você realmente começa a ter um gostinho a mais pelas mortes. Eu sei que isso vai ficar meio estranho que eu tô falando também. Não, todo mundo já sabe que você é psicopata, Ira. Olha aí. Vocês não acharam que a casa deles estava muito certinha, muito de boa? Tinha água ainda, tava tudo tranquilo. Não podia estar mais detonada? Então, mais ou menos. Eu acho que no livro também, nas duas mídias, eu acho que foi muito rápido isso. Tipo, eu falei pro Andrei, começou a ter o ataque, falando do filme. Começou lá, as pessoas estão saindo meio cegas, se matando, chorando, aquele desespero. Aí no dia seguinte, a terra tá toda destruída. Aí eu, caramba, gente, eu fui pra Andrei, que rápido. Eu acho que não seria tão rápido assim. Nós não somos tão burros assim. Olha. A gente é burro pra política, mas, mano... Aí eu até falei pra Andrei, um filme que eu acho que traz isso melhor é a série do Planeta dos Macacos, novos. Acho que no segundo filme tem lá uma fábrica abandonada, um gerador de energia. É a represa, né? É uma represa. Isso. E os caras falam, tá funcionando, só não tem pessoas. No caso, tanto nos dois filmes, tanto o Quiet Place, aqui Quiet Place não mostra quanto tempo que foi que aconteceu a suposta invasão alienígena. Mas no caso do Bird Box, eu achei que foi rápido demais. Eu acho que deveria ter destruição. No ensaio sobre a cegueira, eles conseguem trabalhar um pouquinho mais essa destruição do próprio homem. As pessoas no desespero de sobrevivência, de coletividade, elas começam a se matar e elas começam a destruir as próprias coisas que estão ali. Então, eu acho que ele trabalha melhor. Nesse do Bird Box foi tão rápido que já acabou as coisas? E um dia eu ia estar louca porque não tem nada. Então, e eu acho que grande parte desse problema que acaba sendo evidenciado, que não sei como seria de outra maneira, né? É que o filme, ele tem um ritmo muito acelerado, né? Então você tem pouco desse desenvolvimento de como a humanidade vai se tornando isso. Porque assim, o status quo do filme é quando
pessoal tá lá dentro da casa. O filme se passa aí, né? É aí que a gente vai chegar. Do início, quando começa, até esse momento. No filme isso é muito acelerado, né? Quer dizer, se você for pegar, a Mallory, ela sai do hospital que ela tá fazendo ultrassom, na volta a parada corre e ela já tá dentro da casa, né? E dentro da casa aí a gente já não tem mais qualquer noção de tempo do quanto de que passou, né? Isso aí fica complexo, né? Poderia ser dias, semanas, meses. A gente não tem uma certa noção e eu acho que o filme não trabalha bem isso dentro da própria... Acho que o que o Daniel tá levantando, acho que é um ponto a ser levantado mesmo, né? Como é que fica uma situação em que você tem 20 pessoas morando dentro daquela casa, né? Tudo bem, elas tiram as vendas dentro da casa porque tá tudo tampado, então elas não estão com a visão ruim, né? Mas ao mesmo tempo a gente tá lidando aí com um pós-apocalíptico em que você tem eletricidade, por exemplo. Mas o que tá acontecendo? Poxa, as pessoas não estão nem mais em contato umas com as outras, mas ainda tem gente trabalhando com energia elétrica, né? Talvez possa ser até um pouco uma falha minha de não saber como é que funciona o sistema elétrico dos Estados Unidos, ou até mesmo brasileiro, né? Quanto tempo duraria se todo mundo não fosse trabalhar no dia seguinte dentro de uma hidrelétrica ou dentro da Light lá no Rio de Janeiro ou aqui na Eletropaula, né? Agora é novo, enfim. Quanto tempo isso duraria? Mas eu acho que é relevante ser levantado. Olha só, duraria provavelmente semanas. A maioria dos sistemas de comunicação elétrica são automatizados, então provavelmente semanas aí sem ninguém tocar. Ou talvez, o que você poderia levantar também a dúvida é a manutenção. Carros batendo por todos os lados, postes cairiam e isso poderia interromper, mas o funcionamento da geração de energia provavelmente funcionaria por semanas sem sentir a falta do ser humano, tá? Então, eu concordo com isso que o Rafael tá falando, meu ponto é esse. No caso que o Daniel levantou, ok, o filme foi acelerado, a gente não viu quanto tempo passou, né? Poderia ter passado muito tempo eles já estarem ali, mesmo no filme mostrando um dia após o outro, mas isso seria erro mínimo de roteiro ali. O que eu achei muito estranho foi as câmeras, porque eles falaram que não tinham mais energia, mas de repente as câmeras de segurança que o cara vai olhar lá, como que elas estavam funcionando então se as outras coisas não estavam? Tem isso também. Sim. Da mesma forma que a parte desse cara, tanto no livro quanto no filme, eu achei muito estranho, eu até comentei com ele na hora que a gente tava vendo. Aí você tá numa casa com uma galera de, né, sobrevivência, estamos falando de sobrevivência. E pra mim já tem vários erros de sobrevivência humana ali, porque eu já teria enxotado muita gente daquela casa. Sim, mas já aquele casalzinho era o primeiro que eu chutava. Não, gente pra trabalhar. Não, sobrevivência não vai, gente. Eu sempre falo, eu odeio aqueles testes psicológicos de empresa, porque eu sou reprovada em tudo. Porque quer fazer teste de sobrevivência, quer botar velho com casal, com grávida. E, enfim, aí quando no caso do filme, né, o cara vai, deixa que eu vou olhar as câmeras de segurança, se eu ver alguma coisa, tal, não sei o quê. Aí amarram ele fica de frente. Aí eu, como assim não tem ninguém ali na mesma sala com ele? Sai todo, só faltaram fazer bolinho de chuva. Tô lá na cozinha fazendo bolinho de chuva enquanto o cara tá lá vendo o monstro na câmera. Eu entendo o fato que apenas uma pessoa deveria estar olhando, as demais não, era por segurança e tal. Só que eu achei aquela cena, tanto no livro quanto no filme, tão mal elaborada, eu jamais ia largar alguém ali. Eu até entendo, de certa forma, que assim, você não sabia ainda os efeitos que a criatura tinha nas pessoas, né? Vamos lembrar que as notícias, as tragédias que aconteceram, era bem complicada, né? Aquela pessoa podia, de alguma forma, se libertar dali e matar os outros, né? Acho que seja por isso que o pessoal tenha muito... Mas, enfim, são pontos que, beleza, a gente pode até apontar como algumas incongruências de roteiro. Ô Andrei, fala. Isso que aí o camarada está falando, cara, são coisas normais de filme de terror, de suspense. Burrice. A pessoa abre a porta pra desconhecido na rua. Porra, mulher. Sério? Ai, que ele tava desesperado e lembrou a minha vida. Quem é que deixa a porta com a chave, cara? Aquela chave ali era pra ter sumido. No apocalipse, A Ju Ponzi, que é uma pessoa muito fofa, que os ouvintes aqui do Mundo Freak sabem, ela chegou pra gente, né? Ela olhou bem nos meus olhos. Ela, Ira, eu sei que você vai me matar, mas eu poderia ser aquela pessoa que deixa eu tentar, porque eu ia ficar com tanta dó e não sei o que. Aí eu olhei pra cara, eu falei, Ju, eu ia chutar você e a outra pessoa da casa também, já sabe, do mesmo jeito que você ia ser fofinha, eu não ia deixar ninguém, não. Mas tem, Rafa, por mais que eu ache bobo, por mais que aquilo me irrite, tem, entendeu? É o mesmo sentimento daquelas pessoas que querem levar os testes psicológicos que eu falei, sempre tem um padre, velho, sempre tem. Mas, Ira, as pessoas sempre escolhem ele. Esse é o ponto.
A pessoa, sempre tem a pessoa que vai deixar. O erro é de quem deixou a chave da porta. Exato, né? Não tem um sistema de segurança melhor, né? Cadê o administrador pra falar assim, olha só, a chave vai ficar no meu pescoço, mas é minha. Ó, a casa eu cheguei do que você, então aqui é hierarquia de tempo aqui. Que manda essa porta. A pessoa ia querer abrir a porta e não ia ter chave, fudeu, deixar ela fora. Não, mas calma aí. Não, mas a chave fica lá e a pessoa abre. Não, tudo bem. Assim, acho que uma das coisas que me incomodou no filme foi realmente alguns personagens, eles se tornam burros em certas situações pra justificar a tensão no roteiro, né? Você tem diversos momentos e não é só dentro da casa. Teve algumas partes que eu passei bastante raiva. Meu Deus do céu, matem as crianças. Não tenham filhos. Pelo amor de Deus. Ô, Deus do céu. Mas aí, dá pra dar desculpa ainda, né? Poxa, eles não estavam ali em cárcere privado. Em teoria, aquilo tudo tinha acabado de acontecer, qualquer pessoa tinha liberdade pra sair, né? Só que ao mesmo tempo, eu super concordo com vocês, né? Se qualquer pessoa daquela simplesmente desse a louca e saísse correndo e deixasse a porta aberta, é um risco muito grande, né? Só que ao mesmo tempo, a gente não tá lidando ali com um sistema já autocrático, né? A gente tá lidando com uma certa liberdade, né? Tem até uma certa democracia acontecendo ali dentro, né? Mas realmente, eu concordo com vocês, né? Não era pra simplesmente dar essa bobeira. Sabe como é que eles resolveriam isso? Fácil. 2 linhas de roteiro. Mostra eles votando se alguém ia cuidar da chave ou não. Sim. Ou se a chave ia ficar na porta pra cada um ser livre, se quiser ir embora, vai. Pronto, resolvido. Sim. Aí a gente começa a ter também a presença dos loucos dentro do filme. Que no filme, pelo menos, é deixado bem claro que as pessoas que elas já são loucas... E aí eu já até acho meio esquisito trabalhar, porque existem diversos tipos de loucura, não é mesmo? Então, assim, o que é um louco, né? Tem até um episódio excelente do Decrépitos que né, Danielzinho, que é um clássico de vocês, né? Que vocês falam bastante sobre essa questão da situação manicomial, né? Que vocês contam a história, né? Ah, sim. Que tipo assim, eu achei até meio pejorativo. O que é o louco do filme? Um esquizofrênico? É alguém que sofre de uma certa bipolar. Eles nunca definem exatamente. Uma galera que fugiu de uma instituição e eles não conseguem. E eles, ao invés de se matarem, eles ficam de boa. Só que eles passam a formar uma seita, né? Eles meio que tentam convencer as outras pessoas de que elas precisam abrir os olhos, né? O que vocês acharam dessa parte? O que vocês sentiram disso aí? Cara, eu também achei muito vago. Como você acabou de explanar, a loucura, por exemplo, Mas, em compensação, achei muito vago e também uma coisa interessante. Por quê? Será que você poderia abrir os olhos e descobrir que é louco, né? Por exemplo, tem muita gente no Brasil aí, sei lá, 63% que ia ficar com o olho aberto tranquilo. Não ia dar problema nenhum. Olha aí, a crítica social foda aí, ó. Que isso? Então, assim, uma galera alta aí abriu o olho e falou, tô aqui, ó, tranquilo. Agora, você ia arriscar? Você ia pagar pra ver? Então, realmente, a loucura fica muito sem explicação, qual é o sentido, qual é o lance, se é o cara... Porque aqueles caras que andam de carro, de um lado pro outro, o próprio cara que invadiu a casa, não parecia que era um louco, né? Uma situação de alto estresse, a pessoa fica um pouco diferente e tal, e você não tem como distinguir. Então, assim, eu achei que ficou mal explicado, mas isso não me incomodou, não. Eu deixei tranquilo. Tem o pessoal que tem a teoria de que os loucos, entre aspas, não são afetados porque eles já não têm mais pra onde enlouquecer, né? Que as pessoas normais, elas enlouquecem. Os loucos, eles, na verdade, eles se veem ali com uma coisa linda, que nem os caras falam, né? Não sei se... acho que no filme chega alguém a falar isso, né? Sim. Aquele maluco que invade, que entra na casa lá. É, o Gary, né? O Gary, malucaço. Só que você tá levando em conta, tipo assim, que existe um nível de loucura, até mesmo uma questão Lovecraftiana, né? Aqui é como se a pessoa tivesse uma barrinha de insanidade, né? Então os loucos, seja ela qual loucura for, tivesse a barrinha de insanidade lá em cima e por isso são pouco afetados pela criatura ou não são afetados, né? Enquanto que as pessoas com a barrinha baixa, né, não conseguem suportar. Vai lá em cima. Exato. Vai com tudo, né? Eu achei isso um pouco mal explicado, mas até aí eu acho que faz parte um pouco da proposta de que as pessoas estão cegas, figurativamente, relacionadas. Elas não sabem com o que elas estão lidando, né? A gente também não sabe, né? Então eu gostei dessa parte dos loucos por causa disso. Eu também concordo que ela ficou um pouquinho jogada ali, mas eu acho que isso foi essa culpa da aceleração desse roteiro, sabe? Foi tudo
tudo tão rápido, uma abordagem tão acelerada, que eles acabaram ficando meio soltos ali. Mas o que eu gostei foi isso, foi essa sensação do tipo, quem realmente tá louco? Sabe, o que significa a loucura? Isso me fez pensar, mesmo aparecendo pouco, aquela atuação, mas depois que você termina o filme, você fica ali pensando nele, nos prós e contras, o que você gostou, não gostou. E isso me fez pensar o que da mesma forma que não aparecer o monstro me faz pensar no que seria o meu terror, por exemplo, sabe? O que eu iria ver, o que ia me amedrontar. Eu também fico pensando aí nos lados dos loucos. E se eles estivessem vendo a verdade? E se eles não estivessem vendo monstros? O que eles estavam vendo? O que realmente é loucura e o que não é na cabeça deles? Eu gostei muito desse lance, mas eu também não sei se isso explicasse muito, ia ficar meio chato também, né? E tem um lance também né, que a gente tava falando do Lovecraft, parece que os loucos, além de terem ali uma resistência ao monstro, parece que eles começam a servir ao monstro, né? Eles querem que todo mundo veja, que todo mundo faça parte daquilo. Acaba parecendo um negócio meio assim mesmo de servidão, sei lá, a criatura. Não sei se vocês pensaram assim também. Eu entendi isso também, mas também pode ter outro entendimento, que quando você já conversou com as pessoas do mundo freak, por exemplo. Conversou comigo. Nossa, Rafa. Você conversou comigo. Eu quero que as pessoas vejam o mundo como eu vejo, que as pessoas me entendam. Então, quando você é piroca da cabeça, você quer que as pessoas vejam o seu lado, um pouco do convertido, que você vê, Rafa. entendeu? É a melhor comparação, o convertido, o crente quando ele vira crente. Eu lembro que uma vez você citou isso. Sim, é terrível. É o crente quando vira crente e o ateu quando vira ateu, né? É Nossa, não sei qual é pior. A máquina de propaganda, entendeu? Exatamente. O cara quer que você não só concorde com ele, mas acredite, viva, sabe? É isso mesmo, sabe? Porque ele viu aquilo que ninguém viu, ou ele viu aquela coisa que tá na cara e ele quer que todo mundo veja igual ele. Então pode ser esse lado de as criaturas, os humanos começaram a querer servir o monstro pelo propósito, ou eles querem que as pessoas se libertem, vejam a verdade, como até citado pelo próprio Gary lá. E olha que maravilha, agora você... Mas é verdade que eles acham que é também. Exatamente. Uma das coisas que eu tô achando aqui dessa discussão bem interessante é que geralmente quando eu escuto podcast de cinema, ou até quando eu vejo comentários nas redes sociais, é que eu adoro quando o filme é moderadamente positivo, porque eu acho que eu compreendo, nem todo mundo é o perna longa de vestido e batom, sabe? Achei ótimo. Nem todo mundo é pica das galáxias, e o filme tem que ganhar dinheiro, né? Se não for um filme francês pra se ver em meia dúzia de cinema pelo planeta Terra, o filme tem que se explicar pro público, né? Afinal, pra ver um filme, tu precisa fazer uma faculdade e ler 45 livros. Então eu gosto quando o filme explica alguma coisa. E a gente tá vendo mais ou menos isso. O filme explica pouco e deixa muitas dúvidas, e estamos levantando ideias que muitas pessoas reclamaram que o filme não explicou. Se o filme explica, vai aparecer um monte de gente falando: o filme é ruim porque é expositivo demais, explica muito. Se o filme não explica, o filme não explica nada, deixa tudo fechado, eu não entendi porra nenhuma. Então a gente sempre tem que viver nesse equilíbrio. Se explica muito, você se fudeu. Se não explica nada, você se fudeu também. Eu acho que isso aconteceu com... qual é a série lá que tem Autoridade? A gente gravou sobre o filme aqui, Andrei. O Aniquilação. Aniquilação. E foi isso mesmo. Como o filme não explica nada, e o livro também já entra sem explicar nada, as pessoas ficaram isso, né? Não explicou nada, não entendi nada. Eu não entendi porra nenhuma naquele filme. Eu me senti um idiota, sabe? Porque um monte de gente falou: não, porque o livro fala sobre isso aqui. Eu falei: caralho, foda-se, eu não entendi, cara. Não, mas, Rafael, eu acho que é isso que as pessoas, elas ficam muito perdidas, né? Porque, assim, elas parecem que querem um bestiário de D&D. Tal criatura tem não sei o quê. E começa a dar... Eu acho que não precisa disso. Concordo. Eu acho que, assim, esse filme, ele não é sobre a situação que tava ocorrendo. Não é... Isso fica bem claro, né? Esse filme é sobre a Mallory e sobre a criação dela com essas duas crianças, né? Que acaba acontecendo. Você vai vendo flashbacks, você vai vendo como tudo chega até ali e tal. Então você tem essa jornada de uma pessoa que não queria ser mãe e dela vendo como o mundo, ela tem muitas alegorias que ali estão colocando, tá, gente? Uma
delas não é depressão, tá bom? A gente vai entrar nesse ponto, mas o filme não é um filme sobre depressão, mas é a jornada da Mallory, e é sobre aquilo. Tipo, por exemplo, no Cloverfield, é a jornada dos personagens, né? Você tem ali algo que tá acontecendo que é aquilo que tem que ser interessante, né? E aqui a gente tem até um final mais esperançoso e a ideia de que Mallory, ela precisa se aceitar como mãe, né? E esse momento acontece no clímax do filme, por exemplo, né? Quando ela aceita, né, não sacrificar nenhuma das duas crianças, o que ela precisava ter sido feito. De certa forma, eu até acho que ele é um final até um pouquinho covarde, porque não é punitivo, que eu acho que deveria ser mais punitivo, mas ao mesmo tempo eu gostei porque foi um final de jornada que equivaleu o que ela estava passando, né? Se a gente fosse pensar numa questão de um roteiro circular ali, a gente tem esse início dela tentando, né, nesse mundo pós-apocalíptico, tipo, não romantiza a maternidade de nenhuma maneira, isso é interessante também, né? É uma mãe de um mundo pós-apocalíptico, é isso aí. A garantia que ela tem que ama aquelas porra é a sobrevivência dos filhos. Aquelas porra. É, exato. Cara, quando a mulher fala, não sai do barco, a menina sai do barco, sem sacanagem. Não dá raiva. Porra, meu... Cara, olha só. Causos de pai. Sai Tabata, eu, Kalel e um amigo do Kalel, né? Filho da minha vizinha aqui, colega de infância. O Kalel escutou até o nome dele que tá se manifestando. Aí a gente foi na loja de utensílios de casa. Aí cheguei lá, aí tá as duas crianças correndo no meio dos vasos sanitários. Pilhas de vasos sanitários, as crianças estão correndo. Aí eu chamei e falei assim, olha só, não corre aqui, porque se vocês derrubarem o vaso sanitário, eu vou ter que deixar um de vocês como garantia do pagamento. Sabe o que eles fizeram? Saíram correndo de perto de mim e voltaram a fazer a mesma coisa que estavam fazendo. É isso aí. Criança é isso, cara. Criança é isso. É o diabo. O diabo, é demônio. Não faz. Ele, e sai correndo. E eu só tive que fazer o quê? Aceitar ou meter a porrada. Eu aceitei. Aceitou aquela situação, né? E é isso, é que você faz, né? Vou sair o quê? Gritando no meio da loja. Filha da puta, vem cá. Tirar o tênis, bater na criança. Eu falei, tomara que Deus proteja e não derrube nada. E lá, né? Mas é como fala, né? O Deus protege as crianças e os loucos, né? E os bêbados. E os bêbados. E os bêbados, até que essa parte da criança não foi a qual me irritou mais, né? Porque eu concordo com isso que o Rafa falou. Eu achei muito legal a parte dela ser mais dura com as crianças, mas eu acho que, falando do filme, eu sei que teve muita gente na timeline reclamando da Sandra Bullock, muita gente defendendo e tal, como atriz, bababá. Eu nunca a vi num filme assim, eu tava acostumada a ela com aqueles filminhos, comédia romântica, então pra mim, acho ela bonita, maravilhosa, mas não tinha nada do tipo, nossa, nunca vi ela fazendo esse tipo de filme que seria um suspense que eu curto. Ela já até fez alguns atrás, mas mais fracos. O que eu achei muito estranho foi porque ela não é novinha. Pro caso da gravidez que ela tá ali, ela tem mais de 50 anos, mesmo ela estando linda, maravilhosa. Uma mulher, a partir dos 40 anos, já tem uma gravidez de risco. E aí o filme, o que ele mostrou? O início, ela indo lá no hospital, se cuidando, primeira gravidez, aí de repente cai, se rola no chão, pisam em cima, ela já tá prestes a ganhar com uma mulher mais velha. Eu já pensei, nossa, eu ia estar surtando. Não eu no lugar dela, eu de fora. Se ela estivesse comigo na mesma casa, eu já ia estar surtando. Falei, essa mulher vai parir daqui a pouco e vai ser sujeira. Porque biologicamente, todo aquele estresse, tudo aquilo que foi trabalho, então eu acho que não trabalhou isso, mas isso foi questão do filme pela atriz que escolheram. Ela foi muito, muito boa, mas ainda assim ficou estranho essa parte da maternidade no filme. Eu fui uma das pessoas que reclamou da escolha dela, porque eu já tinha lido o livro e depois que eu fui saber que estavam fazendo o filme, eu falei, puta, mas Sandra Bullock, ela é meio, né? Ela tá meio velhinha e tal. Não velhinha, ela tá maravilhosa. Não, mas eu acho até que 55 ali, anos, né? Sim, mas eu acho até que ali no filme eles tentaram dar uma forçadinha e dizer que ela tem quase 40, mais ou menos. Mas calma aí, vamos, porra. A opinião minha aqui, pessoal, desde o Velocidade Máxima, eu sou muito fã da Sandra Bullock, tá? E eu acho ela uma atriz sensacional. Sim, tá? Sensacional. Concordo. E, porra, vai dizer que ela não passa pra uma mulher de 30 e poucos anos. Pelo amor de Deus. Passa, ela calou minha boca, cara, Rafa, com o filme. Ela passa, Rafa, mas mesmo ela fazendo o papel de mais nova,
nova ali no filme, a situação que ela estava como mãe ali, todo aquele estresse pós-traumático, toda aquela tensão da irmã morrendo, porque antes dela saber que existia monstro, ela viu a irmã morrendo, ela foi pisoteada. Isso pra mim foi uma forçação que, tipo, eu fiquei esperando ela ter o filho logo. Eu como mulher, Muito eu tava fria esperando ela. isso. Biologicamente, tudo aquilo que aconteceu com ela ali, numa gravidez, não é normal. Somado. Ela tinha duas grávidas ainda. Depois aparece mais uma ainda. Às vezes as mulheres grávidas americanas, rapaz, é que o povo latino, o povo latino aqui, ó, pegar meu monóculo aqui, é muito emotivo. Os ingleses, os americanos têm essa distância do ser humano, eles são frios, entendeu? Por isso que pra ele é normal. No fim do mundo, eu tô grávida, e daí? Gravidez não é doença, tudo bem. Entendeu? Assim, porra, cara, se eu tô naquela casa ali, ia ficar maluco igual o urso do pica-pau. Fudeu! A barriga dessa mulher tá grande, ela vai ter filho, ao médico. Eu tava maluco, eu ia ver o monstro e ia sorrir pra ele. Falar, caralho, show, monstro. Eu tava maluquinho. E realmente, a Mallory, quando ela vê a irmã dela sendo atropelada, cara, ela, tipo, dá 2 segundos, ela já sai correndo. Ela, tipo, parece Sim. que ela não sentiu muito, assim, né? Eu lembro que eu estranhei bastante. Tipo, não foi... Cara, não parecia nada, né? Não foi uma reação que condizia com o que tinha acabado de acontecer, né? Ela não... Cara, eu acho que se eu ver uma pessoa desconhecida sendo atropelada, eu tenho um filho e eu sou homem. Se eu ver uma pessoa da minha família sendo atropelada, eu acho que eu desmaio. Se eu ver uma pessoa que eu amo muito sendo atropelada, eu acho que eu tenho um piripá que eu morro. Rafa, eu vou te contar uma coisa. Eu não posso dizer aqui por São Paulo, mas em registro, as maternidades, elas proibiram, isso é legislação municipal, dos pais participarem dos partos, igual aconteceu antigamente, que o pai queria entrar, filmar, achar bonito, porque 90% dos homens desmaiavam na sala de operação, e aí os médicos tinham que atender os homens desmaiados. Porra, Só dava trabalho. Tabata, um caos aqui rápido, a Tabata cismou que eu tinha que ver o parto do Kalel. Eu dei graças a Deus que ela tava em São Pedro Aldeia, porque eu sabia que eu ia cair lá na hora. Ela, você tinha que estar comigo na hora do parto, ali pra cara dela assim, até onde ela fica bolada com isso, mas eu falei, filha, eu ia ficar no chão, ia dar trabalho, pelo amor de Deus. Sim. Fala sério, não sou preparado pra isso. O que vocês acharam do final do filme? Vamos caminhar pro final, que a gente vai falar um pouquinho mais do livro também, mas é interessante porque no meio do filme, eu virei pra Ira, e eu, muito ingenuamente, não tinha lido o livro ainda, eu falei, Ira, cadê os cegos nesse mundo? Que eles devem estar muito tranquilão, né? Eles devem estar super festejando, né? Invadindo as lojas, né? Tipo, aproveitando a situação. Mas não, né? Não aparece nada. Você só vai ter menção a isso no final do filme, quando ela chega naquela instituição em que seria ali uma como é que eu posso dizer? Um bunker, né? Uma situação de proteção, onde tem bando de gente morando, que tá tudo certo, tem segurança, e é uma instituição de cegos, né? O que vocês acharam desse final, assim, daquela... Eu achei uma maldade. Uma maldade incrível, porque deixar uma escola de cego no meio do nada, na puta que o pariu. Cara, sério, aquilo ali parece tipo, vou deixar meu filho cego aqui e vou nunca mais voltar. Fica no mato aí, ó, no meio do mato. Na beira do rio, quase. No meio do nada, maluco. Do nada. Não tem um trem, não tem um bonde. E tem que chegar pelo rio, né? O cego tem que chegar. Porque o cara falou no telefone, né? Perdemos muitos de nós no rio. Aqui, e aí depois você fica, caraca, eles faziam... Olha que maldade, eles faziam as pessoas desprovidas de visão descerem por um rio de barco pra chegar até lá. Não, Ira, pelo amor de Deus, não, isso não. As pessoas que tentavam chegar até lá que tinham visão, né? Quer dizer, ou que, tipo, tudo bem, tava no fim do mundo, todo mundo tava de venda, né? Alguma coisa assim, né? Mas é engraçado isso, porque no filme, pra eles darem essa situação de clímax, né? No livro é bem claro que o clímax é aquele momento do parto, né? No filme é esse momento das corredeiras, onde ela tem que fazer aquela escolha. Pelas corredeiras, alguém tem que ficar olhando pra saber pra onde virar o barco, pra onde, senão a pedra vai destruir tudo. Enfim, é aquilo ali, né? Mas vocês acharam o final legal? Vocês acharam que foi bacana ou que estragou o filme todo? Não, eu gosto. Eu não gostei da parte que o monstro vem destruindo o mato e tal, porque até então o monstro pra mim era mais uma presença mística, né? O vento e coisa e tal, do que uma presença física. Quando começa a deixar muito claro que o monstro está ali, presente, de
corpo, eu achei fraco. Porque aí começa a aparecer que ele vai aparecer. Começa literalmente a aparecer que o monstro vai aparecer. Aí eu falei, porra, esse monstro vai aparecer daqui a pouco, não. Vai aparecer. Não aparece. Porém, o monstro tá ali o tempo todo. É um monstro gigante. É a presença física, né? É uma presença física. Ele mexe no mato, fala com ela, fica falando no ouvidinho dela, na mente dela e tal. Achei aquilo ali meio caído. Porém, achei um final esperançoso, um final bonitinho, final legal. Eu gosto de filmes com finais legais, às vezes é bom de assistir. Não precisa todo mundo morrer no final, não. É legal. Eu não sei se o final chega a mexer comigo assim. No caso do Instituto de Cegos, mesmo ele sendo um final clichê, porque o roteiro foi te levando a isso, você já vai imaginando que ela vai chegar num lugar assim. Meu problema, ok, tudo bem. Mas no meio do filme, quando o Andrei virou, cadê os cegos? Eu falei pra ele, olha, no ensaio sobre a cegueira, os que já são naturalmente desprovidos de visão, que não enxergam, eles passam a ser os monstros no filme, lá no ensaio sobre a cegueira. É muito trabalhado isso. E eu também senti falta de aparecer neste filme. Tanto é que eu acho que se eles aparecessem, dariam uma outra mudança ali naquela sociedade deles na casa, os loucos perdidos. Você queria uma gangue de ceguinhos batendo nos outros, é isso? Seria eu, lógico. Aí sim, eu ia sair, bando de filha da puta. Sua sociedade de merda do caralho. Agora sou eu que vou mandar vocês. Agora sou eu que vou quebrar essa porra aqui. Quero ver. Porque, tipo assim, os loucos, eles estão vendo o que eles querem. As pessoas que estão se matando também, só que elas estão se matando. E aí, quando começa a ter essa virada do personagem do monstro, né, que o Rafael falou no final, que eles começam a ficar mais agressivos, eles começam a falar no ouvido dela, eu fico pensando, se eu fosse cega, eu ia estar ali, pode falar, caralho. Pode falar, já tô acostumada a ouvir voz de todo mundo aqui, não adianta, não vai abrir o olho. Vai fazer milagre? Vai fazer enxergar agora? Novo Jesus, é isso. Eu acho, eu não tenho problema com o final, não. Acho que ele foi satisfatório. Não fiquei enchendo o saco com isso. Mas eu concordo com o Daniel e com o Rafael com relação a essa... No filme, existe... Já de cara me incomoda esse finalzinho que as criaturas estão perseguindo a Mallory e tal, que dá pra notar uma óbvia mudança de comportamento nas criaturas. O que isso é um problema sério quando você tá nesse tipo de filme, porque se você já tá desconfiando de coisas, você já montou uma teoria na sua cabeça, então você não pode mais se basear, porque do nada as criaturas mudam, né? Sim. Por que mudam? Porque no início, metade do filme, só naquele final, na mata, as criaturas parecem ser agressivas. E por que com ela, né? Só que elas são agressivas. Exato. E assim, aquela coisa de ficar... Elas estão tentando convencer ela a tirar a venda, né? Sendo que as criaturas, até então, elas eram passivas aos humanos até o momento, né? Elas não tentavam entrar na casa, elas não tentavam nada disso, né? Justamente, essa presença física quebrou meio o motivo de elas nunca entrarem na casa. Não entram na casa porque é o local de proteção, local sagrado, enfim, todo... Foda-se! Não entendi se a criatura derrubar a árvore, não sei o quê. O cara não derrubou uma porta. A casa é uma proteção visual, no caso, né? É pra elas não verem o que tá acontecendo. Tanto que a grande alegoria do filme Caixa de Pássaros é que a caixa de pássaros não apenas está nas mãos deles, como a caixa de pássaros são eles dentro da casa, né? Isso é uma alegoria que fica até mais clara. Não é nem alegoria, no livro é falado claramente, né? A Mallory tem um momento que ela fala sobre isso, né? No filme fica só como alegoria mesmo. Mas a ideia é só visual, né? Você não tem essa questão toda. Porque se as criaturas quisessem realmente causar aquilo tudo, não tem qualquer base de chance de resistência, né? Elas conseguiriam invadir qualquer local, né? Qualquer tentativa de sair das casas era praticamente 100% de conclusão de que a pessoa morreria. E não é isso que acontece, né? Até o momento no filme, né? Isso eles queriam criar uma tensão e não conseguiram ser bem sucedidos nisso, né? Eu acho que o melhor momento comparativo do final e com antes é aquele momento que eles estão no carro, que tem sim uma investida do inimigo, tem uma investida do monstro, ela não é tão passiva assim, mas ela não chega a ser agressiva de ficar gritando o nome deles, de ficar batendo no vidro, de ficar tentando entrar no carro. Então, mais ou menos. Você tem assim, então, o carro ele tem sensor e ele começa a perceber que tem algo em volta, o carro dá uma chacoalhada, mas não é tão agressivo quanto chega nesse final, essa virada. Tem uma hora no filme que ele tem essa virada do inimigo ficar mais agressivo,
motivo de tentar entrar na casa igual onde ela estava. Mais ou menos, porque assim, por exemplo, você não sabe se as criaturas estavam curiosas com relação a eles, ou se elas simplesmente estavam passando e acabaram encontrando o carro lá, tipo, passaram, esbarraram, esse tipo de coisa. Não deixa entender que as criaturas estavam sendo agressivas ali de propósito, né? Que elas estavam tentando alguma coisa. Senão, da mesma forma, elas tentariam algo no mercado, né? Onde tinham janelas de vidro grandes, né? Grandes portas de vidro. E você tem a questão de você sair do mercado pra entrar dentro do carro. O carro não entrou com tudo dentro do mercado, né? As pessoas saíram de casa e foram até o carro. Em nenhum momento do filme deixa claro que as criaturas têm intenção de matar aquelas pessoas, né? É isso que eu falo. Exato, né? André. Exato, André. Parece que as criaturas, como eu disse, elas eram algo místico. Apareceram e a vida das criaturas, ocasionalmente, por acidente, matava os seres humanos. Exato. É isso que dá a entender. Não que as criaturas invadiram especificamente para aniquilar a raça humana. Eu não tinha entendido isso. Depois parece que há uma implicância com ela. Ih, ela tá chegando em algum lugar, vamos perseguir essa mulher, sabe? Ficou diferente. Bem, e aí, pra gente finalizar o filme, você tem um pouco dessas criaturas. Como a Ira e o Rafael não leram o livro, vamos criar aqui um momento de debate aí. O Rafael já falou que é uma criatura mística, que pra ele passou isso. Pra você, o que seria a origem dessas criaturas, Ira? Então, eu não faço ideia, gente. E nem tentei pensar isso, de verdade. Como eu até falei, no caso do Quiet Place, por algum motivo que eu não sei o que, antes de assistir o filme, eu já tinha comprado a ideia que era uma invasão alienígena. Mesmo sem eu saber do que era. No caso do Bird Box, eu vi o filme, terminei e continuei sem saber de onde veio, pra onde vão. Isso pra mim é bem HP Lovecraft mesmo. Não sei de onde veio, o que fez, pra onde vai, só sei que tava ali. E prefiro não saber de explicação. E eu fiquei muito horrorizada quando o Andrei também me mostrou aquela imagem do Instagram que o Daniel comentou no início do filme. O bebê gigante. Que ódio daquilo. Mesmo que depois o Andrei, mas seria a visão dela, o terror dela. Tipo, não, foda-se, eu não quero ver imagem nenhuma. Cada um tem sua imaginação. O meu monstro não é esse. Sim. Pra quem exige muita explicação sobre esse tipo de coisa, vamos lembrar que muito dos que compararam com os zumbis, né, Romero, o primeiro A Noite dos Mortos-Vivos, você não tem uma origem e uma explicação do porquê que os zumbis estão voltando também, né? Você sabe que, obviamente, a origem é que eles são mortos-vivos, né, saem dos cemitérios, esse tipo de coisa. A única possível explicação que você tem é que no cartaz de divulgação na época tinha aquela coisa, né, tipo, o inferno está cheio e os mortos caminharão sobre a terra. É a única explicação, só que aquilo é uma peça publicitária e não serve pra você explicar uma origem do filme, se é algo realmente místico aqui. E diferente do Rafael, pelo menos pra mim, a gente já vai falar do livro, porque foi a partir disso que eu tentei ler, porque eu queria mais informações sobre aquilo e por uma questão de curiosidade mesmo, eu queria saber um pouco mais daquele universo, né? O que ficou bastante claro pra mim é que existem inspirações em horror cósmico, né? Obviamente Lovecraft, esse tipo de coisa. Tanto tem que nos desenhos pelo Gary, aquilo ali fica até quase bem claro, né? Existe ali claro que é bem estilizado, né? Mas você tem umas criaturas tentaculares ali, um Cthulhu ali meio sombreado, coisas nesse sentido, né? E eu vou até, tipo, no final do episódio tentar dar uma teoria aí, que vai unir com Lovecraft, mas foi a partir desse interesse que eu quis ir um pouco pro livro. E aí, bora pras diferenças. Tudo bem? Todo mundo aqui tá de acordo com o spoiler, Rafael Ira? Total, vamos lá. Segue o baile. Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial. Eu não sei se o Daniel vai concordar comigo, mas uma das coisas que me incomoda é essa coisa de, tipo, ninguém tá sabendo que o apocalipse está acontecendo. Isso é aceitável na década de 80. Hoje, isso não é aceitável com a tecnologia de hoje. E uma das coisas que isso existe no livro é que o apocalipse, ele é muito lento. E não é lento porque ele, de fato, vai acontecendo aos poucos. Porque todo apocalipse acontece aos poucos, né, nos filmes. Mas porque a gente vai sabendo desde o primeiro momento que existe algo errado. Então a gente tem meses e meses aí de, por exemplo, teorias da conspiração, você tem a citação do relatório russo, né? Uhum. E aí você tem coisas acontecendo que começa, né? O primeiro caso acontece na Rússia, que um cara, ele fica louco, enterra um amigo e depois se mata, né? Isso é dado como um crime comum. Aos poucos, a quantidade de crimes vai aumentando e aí começam essas teorias, começa a surgir esse tal de relatório russo que passa, aí isso é interessante. Quando o apocalipse de fato começa, ele é muito diferente de como acontece no filme. Que no filme é aquela loucura de apocalipse, todo mundo correndo pra todo lado, carro virando, né, fogo e por aí vai. No livro, isso é muito legal porque, do nada, as pessoas começam a se fechar dentro das suas próprias casas naturalmente com medo do que aquilo pode estar acontecendo. Então a própria Mallory, que é a personagem, a protagonista
aqui também do livro, ela é completamente cética ao fenômeno. A irmã dela, que é ouvinte do Mundo Free Confidencial, conspiracionista, e começa, ó, tem alguma coisa de errada acontecendo, estão dizendo que são criaturas. Aí, pô, cala a boca, não tem nada a ver isso. Essa parte da gravidez, ela descobre no dia que as coisas começam a se intensificar, em dado momento elas perdem contato com a família, estão conversando com a mãe, de repente o telefone fica mudo e nunca mais elas têm contato com aquilo, e aí elas se trancam lá dentro, chega uma hora que a coisa tá tão próxima e ela vai vendo pelos próprios noticiários. E outra coisa também que é interessante, os noticiários não param de acontecer até dado momento. Então ela já dentro da casa tem noticiário já rolando ainda, né? É dito até que tem um cara, né, que é o âncora da TV, né, que ele já tá dormindo na emissora, já tem dias já, né? E aí ele vai mostrando como ele vai ficando louco e tal. E tem uma cena de suicídio ao vivo, né? Isso já tava todo mundo na bad, né? Isso. Cara, como é interessante essa visão, porque pra mim ela é o apocalipse mais verossímil que tem com relação ao nosso dia a dia de hoje, né? Sim, não ia ser de uma vez assim, pá, pum, um dia acaba tudo, né? Ia ser desse jeito mesmo que você falou, que tem no livro. Inclusive a morte da irmã dela é bem diferente também, né? Sim. A irmã dela se mata na banheira ali, cortando os pulsos. E é uma cena, assim, é uma cena que a reação da Mallory é bem mais impactante, né? Sim. Ela fica bem mais impactada, né? E aí, isso que é o legal, né? Ela não chega na casa onde tem aqueles moradores lá, aleatoriamente, né? Passando pela rua. Alguém manda uma mensagem, eu não lembro exatamente se foi pela internet, se foi por telefone, mas souberam que estavam se reunindo em uma casa lá. Aí ela chega nessa casa, ela passa dias na rua tentando achar essa casa às cegas, né, cara? O que dá uma situação bem desesperadora. Eu acho que uma coisa interessante do livro é que pra quem tem medo, não costuma ler muito, ele é um livro que ele é bem rápido, ele tem um ritmo muito acelerado, é bem pequeno e os capítulos são curtos, né, cara? O que dá um pouco dessa sensação de você ler cada vez mais rápido, né? Ler as coisas que vão acontecendo, né? Sim, e o formato do livro é bem o do filme mesmo, né? Passado, presente, né? Sim. A casa, ela no Rio. É a casa, ela no Rio. E tipo, quando ela tá no Rio, você já fica com aquele pensamento, caramba, o que aconteceu com o resto do povo da casa? Exatamente. Né? Então, acho que essa cortada que ele vai dando, eu acho muito legal isso também. Uma coisa que eu achei também que o filme pecou um pouco foi com o jeito que eles mostraram os personagens, cara. Eu achei muito... tipo, o Tom, cara. O Tom, no começo, até metade do filme, não parece o Tom do livro. Parece que era só um cara que queria comer a grávida, sabe? Fica aquela coisa, ele dando uns chavequinhos nela, não sei o quê. No livro, ele é todo bonzinho. Ele vai, conta pra ela, lembra da filha dele, não sei o que lá. Sim. É uma relação muito mais de até quase paternal. É, uma coisa bem de proteção mesmo. E no filme não, parece um cara que tá ali, e aí, grávida, Sandra Bullock, vem cá. Mas aí depois da metade pro final do filme, que ele tá com ela com as crianças, né, que também isso não tem no livro, né, aí sim ele me parece mais o cara do livro, o Tom mesmo, que quer proteger aquela família ali, né. Eu achei legal. A pessoa pra ser papai ali, ele tem que chegar pra comer primeiro, não dá pra ser bonzinho não, porque homem bonzinho é o pior que tem. Caralho, Rafael. Chegou bonzinho, é o pior. Esse é o perigoso. Esse é o perigoso, cara. Rafael, cala a boca. Não, mas sabe o que é interessante? Assim, eu até discordo um pouco de você, Daniel, de certa forma, porque assim, como no filme, pra mim, ficou claro que aquela é a discussão sobre a maternidade da Mallory, porque assim, depois daquela cena lá do parto, né, no livro ninguém sobrevive. No filme, o Tom, ele sobrevive e ele parte pra questão do cuidado com as crianças, né? Ele ajuda a Mallory a cuidar das crianças, mas não é aquela coisa de que, poxa, tá fazendo porque a Mallory não conseguiria, porque tem a presença de um homem. Na verdade, ele vai adicionar algo que vai deixar muito dessa discussão ele começa a contar histórias pra criança, ele adiciona na criação das crianças o princípio da esperança que a Mallory perde completamente. E como o filme é sobre a maternidade, então eu gostei que foi uma adição do tipo, pelo menos essa parte depois, né, quando ele sobrevive e tal, que é essa questão de ele tá falando que as crianças precisam sonhar, e ela, não, as crianças, se elas sonharem, elas vão querer tirar as vendas, porque elas vão achar que o mundo é ok, e eu tô mostrando que o mundo não é ok. Isso é completamente o oposto do que acontece no livro, né? Que as crianças, elas são praticamente robôs. E assim, eu achei isso muito corajoso por parte do livro, que isso é muito mais hardcore. Porque, por exemplo, a Mallory, ela chega até quase a acatar uma sugestão que é cegar as crianças quando elas são bebês. Ela quase chega a fazer isso com solvente, né? E ela se arrepende no último momento, ela acaba não fazendo. Mas as crianças, elas são super criadas pra serem super humaninhos, né? Sim, ela treina eles literalmente
realmente, né? Eles não fazem o que ela manda, ela dá tapa na cara. Sim. É um negócio pesado, assim, cara. Eu lembro que me marcou até hoje, né? Ainda bebês, ela treinou as crianças a acordarem de olhos fechados, né, cara? E realmente, né, novamente, não é uma romantização de maternidade. Aqui, levando em conta uma mãe que tá tentando sobreviver no fim do mundo. Eu não sou mãe, não posso ser mãe, mas eu fico imaginando como é isso pra uma pessoa que já teve filho, né, cara? Como é que você vai... Você ama aquela criança a tal ponto que você não pode dar mole, senão ela vai morrer, né? Isso é uma questão de vida ou morte, né? É uma das coisas do porquê que... Porra, gente, a mulher não dá nome das crianças. E assim, eu acho que isso, na minha opinião, é uma referência. Tem aquele mito, né, que eu nunca sei se é verdade ou não, que na Idade Média ou qualquer outro momento, as crianças, elas morriam bastante, né? A mortalidade infantil era constante e era uma realidade, né? Então você não sabia se a criança ia vingar até certa idade. Então eu já ouvi falar que isso tornou-se costume em algumas regiões você não nomear os filhos até certa idade. Do tipo, não, esse aqui passou, ele sobreviveu, então agora eu vou dar um nome. Teu nome vai ser Joaquim, teu nome vai ser João. E por aí vai, né? E isso pra mim é uma puta referência nesse filme, né? Ela não tá dando nome às crianças porque elas não são criadas para serem humanos, elas são criadas para sobreviverem, né? Você não sabe se aquilo ali vai vingar. Ela não sabe qual o papel dela naquele mundo e qual vai ser o papel das crianças, né? Eu acho que isso é uma excelente referência pra esse tipo de coisa. Tanto é que ela só dá nome depois, né? Quando ela já se sente segura. Sim, exato. Eu achei o livro muito mais forte nessa parte de maternidade. Eu até comentei quando eu tava... Eu também assisti, eu vi o filme primeiro e depois que eu fui ler o livro. No filme, ele dá aquela introdução de maternidade e tal, ela até fala bem com as crianças, tem ela no hospital, mas no livro, cada frase dela, pra mim, tem um sentimento de mãe muito mais forte. Ela toda hora está falando sobre o futuro das crianças. Ela não fala em momento algum sobre o futuro da sociedade, como que as pessoas vão viver, como que vai ser dali pra frente, mas ela só fala em como é que as crianças vão viver daqui pra frente, o que vai acontecer com elas, e quando elas precisarem disso, como é que elas vão saber fazer sobre isso. Eu achei o livro muito mais forte, e o livro, ele fala comigo muito mais sobre a maternidade do que o terror. Eu achei o livro até mais dramático, não, isso não é pejorativo, viu, gente? Eu achei ele muito mais forte nessa parte de maternidade, de me incomodar, de eu ficar, nossa, eu não sou mãe também, eu não tenho vontade de ter filhos, eu não sou uma pessoa que quero ter filhos, então ler esse conteúdo materno de sobrevivência me incomodou mais e me deixou muito aflita, sabe? As frases dela falando sobre o futuro das crianças, sobre o ensinamento das crianças, me deixou angustiada. Sim. Eu entendi diferente de todo mundo, não entendi nada disso. Mas... Eu entendi que é um filme sobre responsabilidade. Nada de maternidade. Maternidade eu só fui ver no final, quando ela dá o nome pra criança, porque antes ela tem uma responsabilidade sobre as crianças. Ela não trata as crianças como filho, no meu entender. No filme, o Tom trata as crianças como filho. Ela trata como... Não é mercadoria, não. Antes de você terminar, Rafa, eu acho que o fato dela abrir mão da sua maternidade é o momento que ela mais está sendo mãe, porque ela tá abrindo mão dos seus sentimentos de fofura, de carinho, de cuidado, que é aquilo que se espera de uma mulher, para poder ser uma mulher forte e dura e mostrar isso para as crianças. Então, Ira, as crianças não tiveram vida fora de casa. E eu já acho que o homem, o Tom, ele foi muito mais mole ali. Eu no lugar Então, Ira, eu vou te contar uma história. É a história dos melhores pais do mundo, porque o homem faz isso a vida inteira e é um péssimo pai. Duro, não mostrar esse carinho, porque o pai tem que ser o cara mais forte, não pode ter que abrir mão da fofura pra mostrar pra criança, porque é assim que se educa a criança. Então eu acho Mas isso que você vive hoje, Rafa. Não, tô te falando pela história. Mas eu acho que isso é o que a gente está acostumado na sociedade. O que ela tem ali é um evento que ela não sabe nada. Ninguém sabe nada, ela não sabe o que vai acontecer. O fato dela se sacrificar para cuidar das crianças é diferente de um homem que quer ensinar o filho a ser duro, a ser um homem para a sociedade. Ela não está ensinando as crianças a ser duro para a sociedade, ela está ensinando as crianças a sobreviver. Ela está ensinando as crianças que elas serão enganadas por algo que elas desconhecem. Sim. Então, o trabalho só de muda a mãe interpretação. dela ali, para mim, fala mais alto
do que o Tom. Eu acho que ela não tá deixando... eu concordo com a Ira. Eu não acho que ela tá deixando... Ela não tá sendo menos mãe. Pelo contrário, né? É a prova de que ela se importa, né? Por exemplo, posso já deixando o Rafael falar, mas um grande parênteses, assim. Se você for ver, os contos de fada hoje eles são super fofinhos, né? É coisa Disney, é coisa pra criança, amolece criança, vamos colocar assim e tal. Em sua origem, né? Até o nome, né? Cautionary Tale, né? Tipo, são contos pra precaver a criança, né? Então, se você entrar na floresta, filha da mãe, você vai ser comida pelo lobo mau. As histórias infantis, elas são muito mais pra você adicionar essa questão educacional de como ela se portar dentro de uma sociedade que era completamente perigosa à sua volta, como no filme. E esse, pra mim, é o papel que ela faz de maternidade dentro, que é completamente diferente do que a gente tem hoje. Uma sociedade que nunca houve tão poucas mortes quanto no resto da humanidade, tão poucas guerras, né? Como é que deve ser uma mãe na Síria? Eu não sei nem como imaginar isso. Como é que você faz uma criança sobreviver nesse tipo de coisa, né, cara? Você tem que deixar de lado muito das coisas que você provavelmente colocaria aqui no mundo ideal, você trataria uma criança, né? Provavelmente. Esse que é o problema. O mundo ideal, não sei o que é o mundo ideal pra vocês a partir de quando ele passou a existir, mas entendi o ponto de vista de vocês, só não concordo. Não, tá tudo bem. Não é importante. Mas enfim, voltando pro... Rapidinho, só adicionar uma coisa que anteriormente eu fiquei incomodado com o filme que não falei, é que quando as pessoas começam a morrer no filme, como eu disse, parecia algo místico, né? Tipo, a irmã dela dentro do carro do lado dela, a irmã dela vê, ela tá olhando pra frente junto com a irmã, ela não enxerga o que a irmã vê e a irmã é afetada, e ela não. Isso até esse momento parece que as criaturas são invisíveis pra algumas pessoas e visíveis pra... Não, você entendeu errado. A Mallory, ela olha pra trás no carro pra pegar algo no banco de trás. O celular toca. Por isso, é apenas por isso que ela não vê. Ela vira pra trás porque o celular da irmã toca. Todo mundo vê. Continua sendo bem estranho pra mim, porque se um caminhão aparecesse, ela viria o caminhão nem que fosse por um vislumbre. É que você não sabe como é que é. Pois é. Não faz barulho, enfim, né? E isso eu acho que talvez o livro adicione uma coisa legal, né? Que no filme não tem como você fazer. Que as descrições no livro são através dos outros sentidos, né? Tem uma cena, eu acho que o Daniel vai lembrar, uma cena do poço, que o Félix... O que acontece? A água acaba na casa e eles têm que sobreviver a partir da água de um poço que tem do lado de fora da casa. Então, pra você pegar água, é um inferno, né? Porque tem que ser todo aquele processo. Tem que ficar alguém na porta, todo mundo fecha o olho, abre a porta, a pessoa vai lá com o balde, né? Fecha a porta, aí a pessoa vai com a venda, vai no poço, aí completamente às cegas e por aí vai. Tem uma cena que e isso que é o que o livro me satisfez melhor exatamente por causa disso. Ele não explica nada, só que ele é mais coerente quanto ao comportamento das criaturas. As criaturas são extremamente passivas a primeiro momento com relação aos seres humanos, então você vê um momento em que o Félix percebe que tem uma criatura muito próxima dele, e ele acha que tem uma criatura no poço. Cara, essa é uma cena que no livro, ela tem uma tensão que ela é muito absurda. Muito, cara. Ao mesmo tempo, você não sabe se o cara realmente, ele tem uma criatura lá, ou ele tá viajando, né? Dá a entender que tem, só que vai tendo toda uma construção de tensão. Quando chega uma hora, ela tá igual o Félix. Você sai correndo pra dentro da casa e, enfim. E a criatura não faz nada, ele não encosta em nada aparentemente, pelo que eu lembro, né? Não. Mas tem um barulho de um matozinho, né? O peso do balde tá um pouco diferente do que ele tá... E aquilo também, vai o nível de paranoia também. Em que, cara, como é que ele vai ver a parada? Eu acho que, cara, nessa realidade eu sou muito filha da puta. Eu daria uma olhadinha pra baixo, por baixo da... Eu não sei, cara. Você ia morrer rapidinho ali, né? Cara, muito rápido. Cara, muito rápido, cara. Mas de Apocalipse eu tenho... eu não tenho essa romantização de Apocalipse, não. Eu já sei que eu vou morrer de qualquer forma. Pois é, cara. Essa cena muito boa com o Félix, e o Félix do filme é um idiota. Sim. É um drogado que só tá lá pra sumir com o carro deles, né? E pior ainda, né? Você tem aquela policial que fala, tipo, dá maior esporrão nele no início do filme. Pô, você vai usar droga na minha frente, eu sou policial. Ele fala, você não é policial ainda. Tá só na escolinha. Dá 20 minutos de filme e os dois fogem, né, do carro. Então, cara, porra. Não, primeiro tem os dois, que a Mallory pega os dois trepando na cozinha. Sim, exato. E depois eles fogem com o carro. E ele não mostra o fim deles, né? Exato, né? Isso é interessante também, né? Não é um filme que ele segue muito desse tipo de clichê, né? Tipo, vai mostrar que os dois morreram, que é o filme punindo as pessoas que foram mais, né? E deixando as pessoas que foram boas. Nossa, em nenhum momento eu senti isso. Senti isso o quê? Pelo contrário, eu gosto de que algo estivesse punindo. Nossa, eu nem cheguei a pensar Não, eu falei que é o contrário.
contrário, os clichês dos filmes de terror geralmente punem as pessoas que são más. Nesse não ocorreu. Sim. Não tô dizendo que você tá falando isso, mas eu estou dizendo que eu mesmo, em nenhum momento, cheguei a nem pensar, lembrei disso. E agora você falando isso, achei bem legal. Eu gosto quando todo mundo morre aleatoriamente. Você não sabe o que acontece com eles, na verdade, né? Fica um mistério, né? E isso é bastante interessante porque no livro, uma das cenas mais aterrorizantes, que é o momento do parto, cara, que nem se compara. Assim, outra coisa que até de chegar na cena do parto, pra preparar você, ouvinte, até esse momento, é que o livro, novamente, ele é muito mais gore, né? A cena do cara que vê o vídeo, ela é muito pior, né? O cara morre de se espremer nas cordas, ao invés de dar aquela torcida no pescoço quando cai da cadeira, né? Nossa, odiei. Como eu odiei isso, cara. Puta merda. O cara cai, bate a cabeça e morre. Só isso. Né? Cara... É assim que as pessoas morrem. Eu queria ver ele explodindo nas cordas, virando um presunto. Hellraiser, né, cara? É. Explodindo sangue. Vira um tender, sabe? Um tender sangrento. Isso é outro filme. Mas é interessante também que existem outras mortes, né? Por exemplo, a cena da... Ai, meu Deus, qual é o nome da menina que abre a porta pro Gary? Olímpia, Cara, no livro, na cena do parto, depois que ela tem um bebê, ela se enforca com o cordão umbilical. Nossa. Isso no filme não tem como ser realizado, Eu cara. achei sensacional a criatividade pra essa morte. Eu jamais pensaria nisso. Nossa, quem pensaria nisso? Se enforcar com cordão umbilical? Ainda bem que eu não tenho, porque eu acho que eu ia achar tipo filme indiano, sabe qual é? Tem um filme. Por que você acha que é um filme indiano? Engraçado. Que o cara arranca as tripas do cara e enforca o outro. Eu falo, nossa. Eu já vi já. Tem um filme chinês, japonês, sei lá, indiano, que tem uma cena dessa aí, né? Que é loucura. Porque tem coisas como a Ira comentou anteriormente, quando você compara filme e livro, a sua imaginação faz um trabalho muito melhor do que, a maioria de qualquer diretor de efeito especial vai conseguir gerar, entendeu? Você pensa numa pessoa assim, focando um cordão umbilical, você fala, caralho, que cena pesada, puta que pariu. Aí o cara vai botar isso na TV, aí tu fala, que engraçado, que estranho, sabe? É muito difícil, então realmente não tem como transpor de forma eficiente pra todas as pessoas. É muito difícil. Sim. É arriscar à toa. Então, eu acho que se fosse no filme, poderia só parecer uma corda normal, né? O cordão umbilical seria só uma corda normal, não teria aquele efeito que você criou ali na sua cabeça. E aí começou essa minha investigação com relação às criaturas, né? Afinal de contas, o que é isso? E aí começa uma diferença que ela é bem brutal quando você coloca em comparativo com o filme. Diferente do filme, os animais, eles são afetados pela criatura. Nossa, tem os cachorrinhos, né? Rapaz. Que bom que não puseram o cachorro morrendo no filme. Mano, exatamente, Dani. O Andrei leu o livro primeiro. Aí ele virou pra mim, eu sei que você não vai ligar pra morte das pessoas, mas se prepara porque tem cachorrinho. Eu, não. São dois huskies, né? Tem um... Aí o Rafa fica puto comigo aqui, porque vocês gostam mais de cachorro do que de gente. Caraca, por favor, exploda os cachorros, mas deixa a mulher se enforcar o cordão umbilical. Olha aí, ó. Isso é interessante, né? Porque as criaturas, elas não são afetadas e no livro isso é bem claro, né? Os cachorros morrem, né? Tem um passarinho que come o outro. E tem a cena final no rio, que ela é super impactante e é meio que quase o clímax do livro, né? É o último momento de tensão, que tem uma chuva de pássaros mortos, né? Que a Mallory, ela tá indo pelo rio e ela já tá chegando e o som, ela escuta uma voz, mas não são as criaturas, é a gravação que os ceguinhos colocaram pra ela identificar qual o ponto do rio que ela tem que parar. E que era o quê? Era a voz do Tom? Era a voz do Tom, né? Que que achou que fosse identificar. E depois o cara pediu desculpa, né? Porra, foi mórbido, eu não sabia que o cara tinha morrido, mas colocou a voz do cara, né? Pra colocar na gravação. O que eu também acho muito criativo. Mesmo sendo mórbido. O que acontece? No livro é diferente o rio. O rio, o que acontece? A parte final do rio, que alguém tem que abrir o olho, não é porque tem uma corredeira com pedras. É porque, na verdade, o rio se divide em 4 bifurcações. Pelo que eu lembro, é a segunda bifurcação da direita. E a pessoa precisa olhar pra saber qual pegar, né? Porque senão ela vai errar. E aí ele fala, a gente vai colocar uma gravação, então você do rio vai escutar a gravação e você vai saber que chegou. Então você vai pro rio, tem uma gaiolinha que eles colocaram lá, que o barco vai ficar preso, e
e aí vão buscar ela, né? É basicamente isso. Pouco antes dela chegar, tem esse momento em que ela começa a escutar a gravação e ela começa a ver que tem alguma coisa na água. E aí todos os pássaros à volta deles, tipo, nas árvores, centenas de pássaros começam a ter uma revoada e começam a se matar e começa a chover pássaro morto no final do livro, cara. É muito bizarro, assim, de como é curioso, né, esse final. E aí também uma das diferenças é, por essas crianças terem um super treinamento, elas têm uma audição incrível, né? Isso é algo que também não tem no filme, em que a navegação da Mallory é através da audição das crianças. Ela é atacada por lobos, né? Tem aquela cena que um cara louco tenta se aproximar deles pra tirar a venda deles, coisas nesse sentido, né? E as crianças são as primeiras que escutam. Eu, que já tinha visto um documentário sobre isso, é verossímil, porque o momento em que o ser humano mais escuta é quando ele nasce, quando as células, eu não lembro agora exatamente quais, elas estão... A gente vai perdendo essas células conforme a gente vai vivendo, escutando música alta. Se eu te interromper, André, se o ouvinte tiver interesse, a gente pode até pôr o link aqui, mas tem vários testes auditivos na internet mesmo. A cada 5 ou 10 anos da nossa idade, a gente deixa de escutar certos sons. Sim. E não é som assim, bate palma, gritando, não é isso. São testes auditivos, e aí são tipos de som que a gente vai deixando de escutar, e aí você consegue perceber. Eu já fiz esse teste com meu primo, nós com idades diferentes, e tinha coisas que ele escutava e eu não, e vice-versa. Sim. A gente vai perdendo, né? É diferente da visão. Na visão, quando a gente nasce, nossos olhos são embaçados, pelo que eu lembro, né? E com os dias, vidas, semanas, os bebês, eles vão tornando-se mais nítidos, né? Tanto que eles reconhecem a mãe e o pai pela voz, né? Não é pela visão. Aos poucos que ele vai tomando um pouco dessa noção. Então, as crianças, elas têm uma super audição e elas são treinadas pra isso. E a mãe vai treinando ela, vai falando, isso aqui é o barulho de um lobo, isso aqui é barulho de mato, e pra ela saber e ser um bom sistema de navegação. E nesse final Cara, isso que é interessante. Nesse final, é um momento em que pra mim foi muito satisfatório de tentar não compreender a criatura. Eu vou explicar pra vocês. Tem um momento que dá... Eu não sei se eu tô louco ou se eu li errado. Eu não sei se o Daniel vai concordar comigo, se eu entendi bem. Parece que a criatura tá andando em cima da água. Você sentiu isso também? Acho que sim, dá pra entender isso sim. Parece que ela, ela não tem peso, sei lá, ela... É algo esquisito, não sei se né? ela flutua, não sei, É que não, mas elas escutam algo, as crianças escutam algo se aproximando, elas não sabem o que é. Ela até fala, são elas, né? Ou é ela, é uma criatura e tal. E é interessante que aí é o primeiro contato físico e único do livro inteiro que tem com a criatura, né? A criatura tira a venda da Mallory no rio. Caralho! A venda fica a 1 centímetro do rosto dela e ela fala, caralho, fudeu. E aí, dá uns segundos e a criatura coloca a venda de volta nela. E tu fala, caralho, que porra é essa? Aí tu fica louco, tipo, o que é isso, né? O que pode ser, né? Isso é uma parte que ficou muito legal no livro, mas eu acho que não dá pra você representar isso visualmente no filme, né? Mas isso pra mim foi bastante satisfatório, um pouco desse mistério, e aumentar um pouco dessa descrição dessas criaturas, né? Dá pra entender que não existe nenhum ponto de agressividade nas criaturas. Elas, até o momento, eram extremamente passivas no livro inteiro. Elas não estão lá pra atacar, né? Existe até um meio que, talvez elas possam ter até um senso de curiosidade que pra mim, nesse momento, meio que mata, né? Sim, as criaturas, elas estão curiosas com relação aos seres humanos, mas não é uma curiosidade do tipo, elas estão lá pra estudar. Eu não senti isso, mas é mais por uma questão de, parece que são duas, assim, aí eu comecei a montar um pouco da minha teoria. É como se duas dimensões se chocassem e aí as dois tipos de criatura passassem a tentar conviver uma com a outra. E eu não sei se é tipo, por exemplo, aí eu comecei a viajar nesse tipo de coisa. Então eu pensei, sabe aquelas criaturas do A Chegada? Tem aquela tela esfumaçada que protege os aliens. Eu comecei a ver, cara, e se essas criaturas, elas nem sequer sabem o que tá fazendo com os seres humanos, a presença delas ali? E se for algo tipo isso? Tipo, elas veem que tem algo ali, que é algo vivo, mas elas não se importam, elas estão vivendo e pode ter um senso de curiosidade, mas é como se fosse vendo uma formiga ou algo assim. Eu comecei a viajar nesse tipo de coisa, né? Isso pra mim se tornou ainda mais satisfatório do que no filme, que começa a falar um bando de personagens formulando suas teorias e que pra mim
mim, como cada personagem tem uma reação diferente às criaturas, um vê Deus, um vê isso, um vê aquilo, o outro se mata, não sei o quê, isso pra mim se tornou bem melhor do que no filme nesse ponto, né? O que você acha, Daniel? Como é que foi pra você? É uma boa teoria, eu acho que pode ser exatamente isso. Inclusive, fica aqui uma curiosidade que o roteirista do filme, do Bird Box, é o mesmo da Chegada. Olha, que então, olha aí que coisa. Ele poderia ter explorado isso, quem sabe, no filme, né? Mas eu acho que é isso sim. Eu acho que as criaturas, elas simplesmente estão ali. Elas não têm exatamente um objetivo de nada. Elas estão ali e tem essas pessoas que pra elas são as criaturas, né? E elas não, às vezes elas não têm mesmo consciência do que elas estão causando aqui. Simplesmente estão aqui. E esse negócio, acho que essa cena da venda é o que mostra bem isso mesmo, da curiosidade dela chegar e tira um pouquinho e volta. Tipo, beleza, deixa esse pessoal, essas outras criaturas viverem em paz aqui, enquanto eu continuo aqui, só existindo. Eu acho que faz muito sentido isso. Essa sua teoria é muito boa, inclusive. Eu não tinha pensado nisso. Tô pensando Cara, agora acabei de lembrar. Sabe o que isso pode ser? Pode ser tipo pesca e companhia. Saca? Que o cara tirava o peixe da água e mostrava, olha que peixe bonito, e devolve. E cara, tu pensa na cabeça do peixe, caralho, filha da puta, eu vou morrer agora, fudeu. Eu não tô respirando, tem um bicho mexendo em mim, o que vai acontecer? E no final ele coloca na água e o peixe, que porra que aconteceu? E se for uma parada dessa, for um pesca e companhia do inferno? No fim das contas, a caixa de pássaros nada mais é que o Pesca e Companhia. Mas aí, já que vocês falaram do Pesca e Companhia, a mesma coisa com o fato no livro, né, que acontece isso com os animais. Mas aí eu também fico mais confusa, porque eu fico, mas o que o animal ia estar imaginando? Tipo, ele tá imaginando alguma coisa? Ele tá preocupado com alguma coisa? Tipo o peixe lá do Pesca e Pague pegou, e aí de repente o peixe vai ver o monstro. Tipo, o que ele vai ver? Ele sabe o que ele tá vendo? Por que ele ia ser atingido por isso? Por que ele ia ficar com medo e ia começar a se matar, sendo que ele nem sabe o que é morte ou vida? Sim, o que dá a entender é isso, né? Tem aquela coisa, se você for... A gente sempre fala isso nesse podcast, né? Mas tem no Cosmos, né? Do primeiro do Carl Sagan, ele fala como é que seria um encontro com algo de outra dimensão, né? Então ele dá aquela analogia, né? Imagina que fôssemos criaturas de um mundo em 2 dimensões apenas, fosse plano. A gente não teria uma profundidade, né? E aí invade uma criatura de 3ª dimensão no nosso universo. A gente, como um mundo 2D, a gente não conseguiria ver a totalidade da criatura, porque isso é impossível na nossa visão do mundo 2D a gente enxergar aquilo. Então se entrasse, por exemplo, uma maçã do mundo de 3 dimensões em um mundo de 2 dimensões, as criaturas do mundo de 2 dimensões, elas não enxergariam aquela maçã arredondada com o cabo e com a folhinha. Ela enxergaria como se fosse uma rodela da maçã, e essa rodela da maçã, conforme ela se movimentasse dentro do mundo 2D, ia mudando a formato dela conforme ela se movia, ficando mais fina. Sim. É tipo aquela cena do Divertidamente. Sim. Não sei se vocês viram, né? Que eles vão trocando pra 2D, 3D, vai exato. Seria algo parecido com isso. Então, na sua base, seria fino. Aí, se ela isse um pouquinho mais pra baixo, ia dar aquela engordadinha. Dava pra ver, por exemplo, parte da semente, mas não toda, né? E dava pra ver que no exterior seria vermelho e por dentro seria branco, porque tá vendo no meio como se fosse no meio da fruta, né? Então, acho que poderia funcionar como uma boa alegoria de como seria, talvez, aí uma criatura de uma outra dimensão, né? Que a gente não teria sequer capacidade de compreendê-la. E por isso ficamos loucos, né? Sim, pode ser. Você começa a ter uma loucura inexplicável. Exato, né? É o que dá a entender. Bem, comentário, gente, antes da gente encerrar? Acho que a gente pode falar que o final é um pouco diferente também, né? Que no livro não é exatamente só uma instituição de ceguinhos. Tem muita gente lá que optou por ficar cega pra poder sobreviver. Verdade, cara. Esse final, ele é bem mais sombrio do que no filme, né? Sim, ela chega e ela fica chocada, né, com o negócio. Ela fica chocada. Porque aí o que acontece? É praticamente quase igual. E aí ela chega, tem o senhorzinho que eles conversaram, né, que deu a informação que aquele lugar tava lá. E aí quando ela tira a venda, ela vê que tem umas pessoas que se auto-cegaram. E quando ela vê isso no livro, ela fica completamente assustada, né? Pega as crianças e aí ele explica, né? O senhorzinho explica, cara, no início a gente deixou muita gente que enxergava entrar, e aí uma das criaturas entrou aqui, e as pessoas que enxergavam ficaram loucas e mataram muitos de nós. Então, uma coisa que a gente fazia, pra isso não
voltar a acontecer, era obrigatório, a gente cegava as pessoas que enxergavam quando chegavam aqui. E aí ele explica também, não, mas fica calma que a gente não faz mais isso, a gente melhorou nosso sistema de defesa, agora não tem mais como uma criatura chegar, porque eles adicionaram vários sistemas ali, e aí ela não faz isso, mas isso foi algo que assustou ela quando ela chega, né? É lógico, ela podia ter feito isso há muito tempo, aí vai chegar ali pros outros fazer? Não, tô muito injusto, não pode. 4 anos depois, né? Mas o final no filme eles deram essa aliviada, ainda botaram lá os pássaros todos lá em cima. Sim, exatamente, né? E os pássaros também, né? Eles só sobrevivem porque estão dentro da caixa. Existe alguma explicação porque os pássaros reagem daquele jeito ou todos os animais reagem de... Todos os animais reagem daquele jeito. Não basta ser humano. Porque o que acontece? No filme, você pode até analisar do tipo, porque, por exemplo, tem uma cena em que, no início do filme, que já começou, eles ligam a TV, eles já estão dentro da casa, e aí tem um carro em chamas e tem um cavalinho logo depois. Ele não parece estar louco, né? E as próprias criaturas dentro do mercado, elas estão em uma gaiola, não dentro de uma caixa. E o mercado estava aberto, né? Então dá-se a entender que as criaturas, em teoria, não são afetadas pelas criaturas, né? Os animais não são afetados pela criatura. Eles só percebem, né? Funciona até como aquele esquema de cavernas, né? Pra quem não sabe, antigamente levavam canários pra dentro de cavernas, né? Porque caso fosse uma caverna com gás ou que acabasse o oxigênio, o canarinho morria primeiro e aí a pessoa sabia que tinha que voltar porque era perigoso, né? Ele morria porque é um sistema mais sensível e tal, então ele consegue saber e isso alertava a pessoa que tá, funcionando, não tem nada a ver com relação ao oxigênio, mas funciona com uma lógica parecida, né? Os pássaros alertariam do perigo que estivesse lá fora, né? Com bater de asas e por aí vai, né? Sim. Eu tenho um exemplo real aqui, na minha casa. Por favor. Esse negócio de pássaro. Eu tenho uma churrasqueira que faz muito tempo que eu não uso, aquelas churrasqueiras que são na parede, sabe? De pedra. E vários pássaros fizeram ninho nessa churrasqueira. E tá lotado de pássaros lá. Mas você tocou fogo nos pássaros. Não, pensei, mas não. O cara no filme bota os pássaros na geladeira, né? Uma sacanagem. Mas, cara, é só chegar perto que os bichos começam a ficar loucos. Eu até gravei um podcast falando disso, que eu fiz lá um baierismo que eu falei do Caixa de Pássaros do livro e gravei perto disso. E eu chegava perto, os bichos ficam loucos, cara. Então esse negócio do pássaro avisar eles que tem alguma coisa chegando não tem completo sentido mesmo. Experiência própria. Sim. Perfeito. Eu quero deixar um comentário ainda. Por favor, vai. Antes de finalizar, eu gosto muito do John Malkovich, mas eu odeio o John Malkovich fazendo o papel de John Malkovich. Cara, o personagem dele ali no filme ficou completamente solto, bobo. Eu sei que no livro o personagem dele também não é tão legal assim, mas eu preferia ter visto uma pessoa de mais punho ali, além de eu achar todo mundo sonso naquela casa. E me decepcionou muito ver John Malkovich fazendo John Malkovich. Você já viu aquele filme Quero Ser John Malkovich? Exatamente, é isso mesmo, Rafa. É isso aí, é igualzinho. Incrível. Exatamente, é isso Mas mesmo. tem os atores, quando chegam num certo nível de idade, talvez, ou de foda-se na carreira, que eles param de interpretar, entendeu? Eles passam a ser eles mesmos. O Harrison Ford só faz Harrison Ford. Eles estão tá nessa aí. Virou ele. Exatamente. Robert De Niro, né? E um pequeno momento que talvez dê uma dica também sobre essas criaturas, né? A situação do Gary na casa é um pouco diferente também. O Gary é o cara louco que invade, né? No filme, bem claro que ele era um daqueles loucos da instituição que fugiu e tava lá porque queria que as pessoas, enfim, enxergassem aquilo e tal. Ele se aproveita do momento em que não tem ninguém e abre as cortinas e tal, e só o Tom sobrevive. No livro, a historinha que ele conta é um pouco diferente. Ele fala que ele estava em outra casa antes de chegar naquela, só que aí um dos integrantes daquela casa era um cara meio malucão e esse outro cara formulou uma teoria de que, na verdade, existe um nível de compreensão através da inteligência das pessoas. Ele monta uma teoria de que as pessoas que se matam são pessoas que ainda não estão preparadas para ver as criaturas e começa a formular essas teorias de que existe a possibilidade... Peraí, no filme ele diz que os loucos invadiram a outra casa que ele estava. Mas você entende que provavelmente ele era um louco que fugiu, né? Aquele papo ficou meio... Exato, junto, né? Exatamente, ele tava trabalhando com os loucos, ou enfim, né? Só que é diferente, mas parecido, porque o que acontece? Na verdade, o Gary, do livro, ele é esse cara que escreveu essa teoria, só que ele não fala pra ninguém, porque ele já sabe que ninguém vai aceitar muito bem. Ele é mais língua de cobra, igual o Senhor dos Anéis. O cara começa na conversinha, né? Então ele chega e tal, ele fala que esse cara formulou essa teoria e ficou quieto. E aí a Meryl fica encucada com esse cara, falou, cara,
tem alguma coisa de errado. Inclusive, o Dom o Dom também é contrário a ele entrar no livro. Eles fazem uma votação e a Mallory acaba sendo o voto final que acaba deixando ele entrar. Só que ela fica, cara, esse cara tá esquisito, esse cara tá estranho, a história dele não tá batendo. E aí ela vai vasculhar na mala dele. E aí ela vê o livro que, em teoria, esse louco escreveu essa teoria, na verdade, tá com ele, né? Aí, porra, dá a entender que é ele, ou enfim, por que ele tá levando aquilo lá? E aí ela fala, né? Tipo, ela acaba falando, soltando. E, cara, isso é muito foda, porque, cara, durante as semanas que o Gary tá lá, ele começa a conversar com o Dom. O Dom é análogo ao personagem do John Malkovich. Ele começa a pau no cu, só que o Gary começa a dar conversinha nele. Começa a falar, às vezes pode ser um negócio, pode ser outro, né? Coisa estranha. Os dois ficam conchados. Sabe aqueles dois tios que ficam até madrugada bebendo e contando história? Fica os dois lá, conversando. Aí, dado momento, ela fala, achei isso aqui, achei essa porra, e aí, tem que se explicar. E aí, todo mundo se volta pra ele. O Dom, John Malkovich, fica puto e fala, acho melhor você vazar, vamos jogar pra fora. O Dom se revolta, fala, não pode, é praticamente jogar lá a morte, a gente não pode fazer isso. E é engraçado, né? O cara levou toda uma lavagem cerebral, que no início, antes dele entrar, do Gary entrar, o Dom era o mais contrário de todos, né? E aí acabam fazendo. Então rola aquela coisa de, vamos expulsar o cara. Então vai todo mundo pra porta, todo mundo fecha o olhinho, abre a porta, fecha a porta, todo mundo abre o olhinho, não tá mais o cara lá. Beleza, foi embora. Cara, aí o Dom fica puto, não quero mais saber de vocês, e vai viver no porão, fica um mês vivendo no porão. Aí o pessoal começa a ficar preocupado, o cara ficou chateado, né? A gente tem que conversar, porque senão a situação vai ficar difícil e tal. Maluco, as mulheres começam a entrar em parto e o Dom tinha escondido o Gary dentro do porão. E aí dá merda toda, né? Obviamente. Dá merda toda. Inclusive, depois dessa cena do parto, tem uma cena que eu queria muito ter visto no filme, que foi a Mallory, única sobrevivente, passando entre todo mundo morto. Sim, Todo mundo, né, fica, por causa do Gary, todo mundo fica louco. E no livro só vai descrevendo que ela vai passando e vai tendo os cadáveres ali e tal, e ela não vê, né? Então, calma aí. No filme, no livro, não tem o negão maridão? Não, o Tom não tem, ele morre também. Ele morre também. Ainda bem que eu não li esse livro. Ele morre nessa parte, então só sobra ela e as crianças. Rapaz, é bem mais hardcore. E aí, é engraçado isso, porque ninguém mata o Gary. O Gary só vai embora. Só foge. E a gente nunca mais vê o Gary. Deve estar aí, tem camisa em algum lugar. Exato. Inclusive, o autor do livro disse que ele tinha vontade de fazer uma continuação mostrando o ponto de vista de outra casa, ou mostrar o que aconteceu com o Gary e tal, mas que ele desistiu, que ele acha que é melhor o livro terminar desse jeito e ficar na fumaça. Sim. E ela fica extremamente paranoica, né? Porque não apenas pode ser as criaturas no rio, como pode ser o próprio Gary voltando pra alguma coisa. O cara é louco, o que ele pode fazer, né? E aí dá um pouco dessa noção de paranoia com relação a ela, as crianças e por aí vai, né? Mas pelo que dá a entender, o cara considera como missão dele cumprida, né? De dado momento. Mas é interessante, né? Que, assim, pode ser uma má interpretação minha, mas ao que dá a entender, não são apenas loucos que ficam daquela forma com as criaturas. Algumas pessoas não se matam e ficam loucas também, né? Isso adiciona uma camada aí de teorias que você pode fazer. Mas enfim, vamos lá. Vamos pro final do podcast. Rafael Jacaúna, considerações finais pra encerrar o podcast. O filme é muito bom. As partes que não são explicadas, você tem que imaginar um pouquinho. Vamos parar de querer tudo muito bem explicado, e quando as coisas são bem explicadas, reclamar que foi bem explicado, né? Vamos aceitar. E ainda bem que eu não li o livro, porque o livro parece ser gore demais pro meu gosto. O livro, sim, parece ser de terror, parece ser um negócio muito mais aterrorizante no sentido de sangue e coisa do gênero. E o filme, teve gente que inclusive não veio me perguntar se podia ver o filme, porque sozinho queria ver, porque tava com medo. Eu falei, não precisa ter medo não, é um filme tranquilo, é um filme normal, suspense. Pensei que era de terror, pensei que tinha monstros andando. Eu falei assim, tem, mas o filme você não vê, dá pra ver sozinho, sem problema. Eu gosto do filme, é um filme que me surpreendeu. Não é o melhor filme do universo não, mas é um filme bom. E as criaturas são místicas, tá? Ira Graft. Bem, eu achei o filme ok, eu curti. Eu fui surpreendida, porque no início do programa eu disse que eu achava que era um filme de romance. Realmente, gente, eu fui muito preconceituosa com a capa. Quando lançou o livro e chegou no Brasil Caixa de Pássaros, eu pensava que era um romance de John Green, sabe? Esse tipo de livro. Tipo, as pessoas brigando na casa, né?
tipo umas maricas. Não, eu achei que rolava mais um drama romântico, sacou? Então eu fui muito preconceituosa. Então quando eu assisti a série, o filme, eu fiquei impressionada. Caraca, tem um suspense, mesmo com essas falhas que a gente comentou, mas eu curti. E eu acho que vale pelas referências. Tem o Fim dos Tempos, HP Lovecraft, Sai sobre a Cegueira, sabe? Zumbi, sobrevivendo. Você tem muitas referências, você consegue linkar muita coisa. Só sugiro pra não viajar tanto. O Andrei tava falando que tinha uma galera na internet viajando em cada teoria horrorosa, viagem. Curta, mas tome cuidado pra não viajar demais. É aquilo que a gente tava comentando outro dia no WhatsApp, né? O pessoal vê qualquer coisa e é tudo pseudocomunicação, entendimento discreto. E vê, é que nem interpretação de pintura, né? Nossa, esse cara que dizia isso usando a cor azul. Aí, às vezes o cara aqui, mas se o autor não chegar lá dando entrevista hoje em dia, que tá muito fácil de fazer isso, olha, eu quis dizer isso aqui. Cara, nossa senhora, é muita gente cagando regra pra depois falar, eu falei antes, viu? Eu falei isso, eu acertei, cara. Foda-se, ninguém se importa. E eu indico bastante o livro, tá? Eu não achei tão gory assim, mas eu acho que é a imaginação de cada um, tá, gente? O Andrei, ele tinha me dito que era gore, mas do mesmo jeito que quando a gente assistiu o anime Kiseiju, o Andrei falou a mesma coisa. Nossa, ele é um anime gore, e eu não achei. Então, o livro, pra mim, eu também não achei tão gore assim, mas eu não imagino cenas tão gore, então. Não é tão gore, mas é pesado pra quem não tá acostumado, e pra um filme, você teria que colocar 18 anos pra cima e ia restringir muito o público, sabe? Não chega a ser um Hellraiser, né? Mas é mais pesado do que... É que a gente é meio doente, né, Ira? A gente gosta dessas porra. Então pra gente é pesado, porque a gente já viu coisa muito pior, mas é pesado, sim. E o que eu gostei da história, tanto do livro e do filme, é que fala de uma personagem forte. Eu curto isso, sabe? Eu achei que ficou legal. As duas personagens no filme, no livro, elas têm algumas diferenças, mas eu curti de ser personagens fortes. O Andrei sabe, eu odeio, por exemplo, personagens que atrapalham. Isso em filme, desenho, anime, qualquer coisa. Eu fico muito puta com personagem que atrapalha. Eu sempre falo pro Andrei, ó, aquele que vai fazer merda. Evangelho já dizia isso, né? Então eu gosto de personagens fortes que são contraponto dessas pessoas que atrapalham. Então, as duas principais eu achei muito legal. Então, vale por isso. Sim, sim. Bem, a minha consideração final é o seguinte, pra finalizar a minha teoria final, que eu me lembrei enquanto eu tava assistindo o filme, eu segurei essa informação até o final porque eu queria ler o livro, né? E aí eu segurei essa informação até esse momento da gravação. Novamente, eu acho que o autor, ele tem uma inspiração bem forte com relação a horror cósmico, né? Lovecraft e tal, que é comum, né? Nas criaturas dos grandes antigos, as pessoas olham e ficam loucas, né? Não precisa ser necessariamente um dos mais poderosos, mas qualquer coisa que acaba desconcertando a realidade, né? As pessoas ficam loucas. Por exemplo, a gente tem o Grande Cthulhu, que pra nem nunca leu o livro ou viu alguma das adaptações bem fraquinhas, você tem ali esse grande antigo, né? Essa criatura que não tá nem de longe sendo uma das mais poderosas, mas é um dos grandes antigos que está dormindo em sua cidade submersa de Irlé, né? E ele, apenas de estar dormindo, os seus sonhos afetam os humanos, né? Então tem cultos dedicados a eles, né? Pessoas que sonham também, enfim, acabam enlouquecendo e fazendo cultos com relação a isso. Em dado momento fala que Cthulhu está dormindo, de seu sono profundo, apenas com um alinhamento cósmico ele irá acordar, só que isso vai acontecer. É algum fatalismo que não tem como evitar. Ele vai acordar um dia. E é interessante que, em seu conto, é dado esse pequeno parágrafo aqui que eu vou ler agora. Então sussurrou Castro. Aqueles primeiros homens criaram o culto em torno de pequenos ídolos que os grandes lhe mostraram. Ídolos trazidos das estrelas escuras para zonas sombrias. Esse culto não morreria jamais, até que as estrelas estivessem de novo em posição e os sacerdotes secretos tirassem o grande Cthulhu de sua sepultura para reanimar seus súditos e recuperar seu domínio sobre a Terra. O momento seria fácil reconhecer, pois a humanidade se teria tornado então como os grandes antigos, livre, selvagem e além do bem e do mal, com as leis e os comportamentos morais deixados de lado, e todos os homens, em júbilo, gritando, matando e festejando. Os antigos
libertadores lhe ensinariam, então, novas maneiras de gritar, matar, festejar, se divertir. E toda a terra arderia em um holocausto de êxtase e liberdade. Até lá, o culto, através de ritos apropriados, devia manter viva a memória daqueles costumes ancestrais e transmitir secretamente a profecia de sua volta. Acha que encaixa, gente? O que vocês acham? Ó, encaixa, hein? Acho que deu no mesmo, não entendi nada. O Rafael é muito louco, cara. Tá esperando eu falar alguma coisa, não? E tirariam as vendas e veriam... Não. Isso aqui é algo literal, né? Aí, porra, aí também fudeu, né? Não tem. Como eu disse lá, eu gosto disso. Então, tem culto já no Cthulhu. Seria análogo a, por exemplo, os loucos do filme, né? Que já seriam loucos, né? Esperariam a vinda, né? E essas criaturas pra eles são quase como divindades, como seres lindos, né? E ensinaram pra eles novas formas de festejar, de matar, e tem todo esse júbilo em volta das criaturas. Pra mim, me lembrou muito essa cena do Call of Cthulhu, né? Do chamado de Cthulhu. E aí, pra mim, essas criaturas poderiam ser apenas grandes antigos acordados, ou coisa nesse sentido, né? Que pra quem não sabe, no horror cósmico, os seres humanos são apenas o chorume do universo. Não era nem pra gente estar aqui, a gente é só um substrato do que já existe, né? Como se a gente nasceu, vai morrer, e é isso aí, porque tem coisas muito maiores no universo acontecendo e a gente não é importante. Me parece muito mais algo que tá acontecendo no Bird Box, em que, enfim, ninguém liga pra gente. Só o fato da gente encarar aquele destino, aquela realidade, a gente não consegue mais, enfim, a gente não consegue sequer interpretar. Então, pra mim, soa bem parecido, assim. É um monte de filhotinho de Cthulhu. Uns Deep One. Inclusive é um bom xingamento, né? Seu filhote de Cthulhu. Pois é. Olha aí, ó. Seria Cthulhu em seu barco no Pesca e Companhia, né? Fica aí a dúvida. Enfim, encerramos mais um episódio. Muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. E é aquilo. Só olhem para trás com a sua venda, né, meu querido? Ou seja, não olhe pra trás. Eu ainda acho que é o demônio. E segura as crianças. Em um mundo pós-apocalíptico, Mallory, Sandra Bullock e seus filhos precisam chegar em um refúgio para escapar do problema. Criaturas que, ao serem Pera, Andrei, dá pro Dani ler. Vamos aproveitar que ele tá aqui. Você quer, eu leio. Vamos. Caralho. Tem um profissional do ramo aqui, o Andrei Pois vai ficar lendo, gente. Eu interrompi 2 vezes aqui pra fazer comentário, deixa ele falar. Opa, foi 2 vezes, cuidado pra não ler de novo. Coloquei no chat. Vamos deixar nossos ouvintes molhados. Nesse calor, o pessoal vai adorar. Não é? Termina então aonde aqui? A segurança, né? Não, pode ser do início. Cadê? Aqui, achei. O que foi, Rafael? Não, o gato pusou aqui. Ai. Tá vendo a criatura aí, rapaz? Cuidado, hein? mundofreak.com.br